Vamos lá, pessoal. Mais um Postos Cast. É a história do ramo de postos de combustível, mas sempre recheada com outros negócios, que nós vamos ter aqui visitas de outras pessoas, de outros comércios também. E esse episódio aqui foi legal e vai ser legal, né? Porque vocês vão assistir depois, não dá para ser ao vivo, que vai falar de uma pessoa sui generis. E com um detalhe, que criou uma fofoca no mercado e todo mundo me perguntando, e vocês vão ver por quê. Olha só. Você já imaginou o que é começar no ramo de postos de combustível aos 18 anos? Olha isso. E em poucos anos já ser dono de uma rede com mais de 27 unidades? Esse foi o caminho do nosso próximo convidado no Postos Cast com Gameiro. Lá atrás, há quase 30 anos, quando ter 2 ou 3 postos já era coisa de gigante, ele já tomava conta de 27. Ele foi um dos primeiros a enxergar a oportunidade no mercado da BR. Comprou uma grande quantidade de postos da marca, aproveitou a Guerra das Bandeiras e chegou a conquistar até postos de graça, só por entender o jogo e saber onde pisar. Só que nem tudo foram flores. Quando os contratos começaram a vencer e o cenário virou, ele precisou tomar decisões rápidas. Tentou continuar com a BR, mas o crédito não veio. E aí veio a virada histórica. Fechou com a Ipiranga, numa das maiores trocas de bandeira que o mercado já viu. Esse é o cara, uma lenda viva do setor. E amanhã, dia 26, ele vai contar tudo isso e muito mais no Postos Cast com Gameiro. Você não vai querer perder. Então já se inscreva no canal Postos Cast com Gameiro, ative o sininho das notificações e fique ligado. Isso aí, galera, viu aí? Se inscreve. Dá o joinha, que é importante. E hoje acabou o segredo. É o meu irmão João. É, Joãozinho. É, Gabriel. Ah, meu filho. Isso aqui é. Cara, tu sabe que a gente tem muita história, né? Tem muita história. Tem mas muita história. Vocês vão ver muita coisa. Que assim. A primeira foi você foi perder, eu. né? Eu perdi o selinho. Perdeu a virgindade comigo. Primeiro posto da minha vida, que eu comecei na corretagem. Eu falei que eu ia tentar trazer, eu já tenho mais de mês, sei lá quanto tempo eu tô lutando pra esse cara vir. E ele, vou te falar mais, ele só tá vindo porque eu pedi muito. Porque ele não gosta muito de mídia, é meio isso aqui. Eu falei, não é mídia não, cara. É eu contar minha história, primeiro post da minha vida. Vai lá, pô, me ajuda lá. E tá ele aqui. Pô, irmão, ó, você não é só pra você campeão. te faz, cara. Pra você já te faz. Sabe? E olha aqui, olha o que eu trago pra você, que todo mundo já tá falando, que é um troféu do Postos Cast. Muito moleque, bonito, hein? Agora puxa aqui pra você olhar ele, tirar ele direitinho, pra você ver que coisinha pra você botar na sua mesa de trabalho, no seu trabalho, você vê todo dia que você esteve aqui com a gente e contando um pouco das suas histórias, que eu acho que isso aqui é bonito e é importante a gente... Olha lá. Mostra nessa câmera aqui. Show, vai aí. Olha aí. Personalizado ainda por cima, né? É isso aí, tá aí, meu irmão. Tinha que ser, pô. Então, João, olha aqui. Eu conto pra todo mundo, as pessoas não acreditam, né? Você tem muita coisa que você não vai lembrar, porque, porra, graças a Deus você comprou e vendeu. A gente falou de 27 ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Agora, na realidade, comprar e vender foi muito mais que isso. Muito mais que isso. Só de posto novo foram 14. Aí, ó, 14 construções. Caraca, amigo. Ó, eu, desses, bota aí uns 70, 60, sei lá quantos, entre comprados e vendidos e voltados e tal. Isso. Eu devo ter participado aí de pelo menos uns 25. Tu participou em muitos, né? Muita coisa, né? Uns 20, bota aí. Porque temos da companhia, a hora ruim, entendeu? Tu é... E você chega pra cá o microfone, porque tu vai ficar, chega pra você e outro pra mim. Nós dois estamos longe do microfone, segundo a galera da produção e a Júlia, que tá aqui como sempre, a produção tomando conta da gente. Aqui, cara, agora eu quero saber o seguinte. O principal que a gente sempre começa perguntando é como o teu pai já era, que tudo eu acredito que tenha começado, porque você era muito jovem, 18 anos de idade. Não, 18 anos foi quando eu tive o meu primeiro posto. Trabalhar com meu pai, comecei com 12. 12 anos de idade, meu Deus do céu. Mas já era posto, não, né? Já era posto. Era o Ternac lá na Edgar Romero, ele tinha aquele posto lá. Eu não sabia disso não, cara. Vou até anotar isso aqui, que isso aqui é importante eu saber. Na realidade é o seguinte, quando eu entrei trabalhar com ele tinha um sócio. E aí eu já com a minha mente me enchendo o saco, eu já convenci ele comprar a parte do sócio.
Aí já ficou sozinho. Aí quando eu fiz 18 anos, a gente comprou um pra mim. Olha. E daí foi. Caramba, cara, essa eu não sabia. Quer dizer que você tá no ramo desde 12... Bom, vamos dizer assim, entrou no ramo com 40 anos, mais ou menos. Agora tem 4 anos que eu saí, tem 40 anos. 12 anos de idade, cara. Que legal. Quer dizer, na verdade, você não trabalhava entre aspas, você brincava e trabalhava, não, brincava e trabalhava. Trabalhava. Por quê? Porque meu pai, alguns meses depois que eu tava... Português, né? Alguns meses depois que eu estava lá com ele, meu pai foi internado, ficou 10 dias internado. E não tinha ninguém que sabia nada. Aí eu fiquei tomando conta depois. Quando ele voltou, aí já foi, né? Aí, não, mas aí tu já tava com uns 15 anos, 16. Devia estar com uns 13 só, não foi tanto tempo assim, não. Não sei se o pessoal vai lembrar, mas a galera que tem aí na faixa de 50 a 60 anos, ou poucos, os mais velhos, então nem se fala. Mas quem tem de 47, 45 para até 60 anos... Eu acho que a gente tinha uma maturidade assim com 13 anos. É meio que obrigado, né? A gente já era mais... Cara, na realidade eu ia porque gostava. Não, então. E a nossa geração acho que já tinha, como diz a gíria, já tinha pelo no saco. Desculpa, galera, calma. Mas, porra, já tinha, porra. Já tinha. Entendeu? E essa geração nova agora, não desmerecendo, que tem vários maravilhosos, mas tem muitos que ainda não são, afloraram. Eles afloram com 16, 17. A gente aflorava com 12, 13 anos. Eu tava falando... Até porque, na realidade, na época precisava, né? Também tem isso. Também pode ser... É aquela velha história que eu tava falando com a Júlia. Quando a mãe joga o passarinho fora do ninho, assim, que, pô, que maldade. Não, é pra poder... O bicho aprender a voar. A necessidade fazia a gente crescer. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Do Ternac, tu foi para o Delfim, não, né? O Ternac foi do meu pai. Aí ele tinha um sócio e ficou sozinho. Aí fiquei com ele lá. Quando a gente fez 18 anos, eu comprei o Delfim do Marcelo Neném. Entendeu? Eu comprei do Marcelo Neném. Aquele do Nimbus, não? Era daquele do Marcelo Neném, cara. Foi dono do Nimbus. Santa Bárbara. Acho que ele foi do Nimbus também. Acho que foi. Rapaz. Que ele foi sequestrado, acabou e foi embora para Portugal. Sim, claro. Pô, Marcelo, conversamos até alguns anos atrás isso, ali Cara, gente muito boa. Muito boa, né, cara? Vascaíno. Cara, de palavra. Isso aí, muito bom saber. Agora, minha dúvida também é o seguinte, tudo bem, você estava lá, por pura coincidência ou por indicação da companhia, você estava lá, comprou eram 2 BRs, 2 postos Petrobras, naquele tempo, BR crescendo, querendo crescer, vocês trabalhando, melhorando as vendas, melhorando o trabalho, você se dedicando ali dentro. Foi aí que a BR começou a ver em você um nicho de ti... Não, na realidade a BR já viu antes, lá no Ternac ainda. Porque eles estavam assediando meu pai para trocar, que lá era Atlantique. Ah, o Ternac era Atlantique. Isso. E aí eu comecei a botar pilha no meu pai para te botar. E aí daí em diante, como eu já estava de frente, o posto estava melhorando. Aí foi um dos primeiros postos que botou bomba de álcool naquela época. Caraca. Entendeu? Então foi... Eu sou o álcool. Na época tinha bomba de querosene, não tinha? Tinha bomba de querosene. Tinha gasolina azul. Gasolina azul. Caramba, cara. Manivela para quando faltava a luz tu fazer musculação. Caraca, meu. Mas nessa época eu não peguei, não. Eu peguei essa mesmo. Faltava a luz, vamos fazer musculação aqui. Mesmo, cara. Era revezamento, frentista, todo mundo. Mas pelo menos vendia, né? Não fechava. Porque depois que acabou a manivela, acabou a luz, acabou. Porque naquela época podia fazer isso porque era tudo mecânico. Era tudo mecânico, caramba. Agora, então quer dizer que o Ternac ele era Atlantique. Isso. E virou o BR. Virou o BR. Aí, depois que tu comprou o Delfim? Depois que eu comprei o Delfim. Olha só, cara. Aí o Delfim já era BR? Isso. Ou era Atlantique também? Não, o Delfins era ESSO. Eita porra, não sabia disso. O Delfins era ESSO. Ainda tinha, acho que foi... Eu fiquei lá 6 meses ainda com a ESSO. O assessor de lá, na época, é um cara... Não vou citar nome, mas era um cara assessor top, nota 10. Na primeira vez que ele foi lá fazer uma visita, ele foi bem sincero. Ele chegou assim... Adianta eu tentar te fazer uma proposta para renovar o contrato? Aí eu falei, não adianta, cara. Eu não vou fazer você perder teu tempo. Eu já tá fechado com a BR, não tá de documento, vai estar de palavra, e eu não vou fazer você perder teu tempo. Pô, mas legal, né? Mas eu acho assim, que a gente tem um romantismo daquela época de terem pessoas em companhias de petróleo, não desmerecendo os que estão agora, porque é outra modernidade. É que naquela época eles tinham mais autonomia também. É isso que eu ia falar. Hoje é outra modernidade. Hoje eles estão engessados com um monte de documentos. Planejamentos. Naquela época o cara que estava na rua olhava o potencial, era tudo no... Não, e hoje em dia tem gente que tem que tomar conta, por exemplo, de... Tipo, vamos dizer assim... Começa em Santa Cruz, termina em Niterói. Caraca,
Como é que é isso? Antigamente, você lembra? Era o quê? O cara só tinha o assessor só da Barra e de Leblon, exemplo. Exatamente. Aí tinha um cara que era só Tijuca. E tinha um cara que era só. Lembra? De acordo com a quantidade quantidade de postos. Era um atendimento mais, né? Mas assim, interessante porque lembrar aqui para uma questão interessante, que o pessoal dizia, né? Que quando você estava na companhia de petróleo, você recebia uma lavagem cerebral, o assessor. Lembra? Recebe. Era uma coisa assim, o cara, ele era como se fosse camisa de time. O cara, ele quando trabalhava de assessor na BR, ele era BR e você não podia falar nada. E aí quando o cara trabalhava na Ipiranga, ele, não, que isso, pô, Ipiranga. E assim ia em todas as companhias, né? E eu arrisco dizer que isso não é que tenha mudado, mas as pessoas ainda têm a paixão para aquilo que está trabalhando, isso é básico. Na realidade tem que ter. Tem que ter também para poder, né? Para justificar o salário que ele recebe, né? E ao mesmo tempo defender os ideais da empresa que ele está trabalhando. Mas assim, teve uma época também, falo sobre o romantismo, que parecia que eles queriam realmente fazer um atendimento que era diferenciado. Dava para o cara sobreviver melhor e a economia está apertando tanto, que as companhias de petróleo estão cada vez mais apertando porque elas precisam oxigenar e aí a ponta que é o revendedor está se apertando demais. Porque, na verdade, o mercado todo em si está acontecendo isso, né? Geral, né? A margem está reduzindo, aquela gordura que eu ganhava igual lixo ano passado, não é mais assim. Aquela inflação que ajudava e atrapalhava. Ajudava e atrapalhava, né? Ajudava e atrapalhava. Se mas você soubesse assim, jogar com ela, isso aí. Mas aí eu vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá por quê? Porque você tinha 2 postos. Então você era o Joãozinho, já virou essa para BR. Na BR você era o cara de 2 postos. Agora, naquele tempo, eu não consigo me lembrar quantos eram os que tinham 5 postos ao mesmo tempo. Tinha poucos. Então, são pouquíssimos. Então você já tinha 2, a companhia já, esse cara aqui... E outra coisa, né? Já tem 2. Naquela época, o posto que vendia 60 mil litros valia dinheiro. Também tem isso, né? Também Hoje, se não vender 250, o cara não paga a conta. É difícil. Não paga a conta. Mas aí eu te pergunto, aí você dali, quando você virou de ESSO para BR, a BR deu uma oxigenada. Aí tudo respirou ali e partiu para outra. Quando a gente comprou o Delfins, a gente já vinha juntando dinheiro desde quando... Sim, eu já vinha juntando, meu pai juntando. Então a gente comprou o Delfim, não foi com o dinheiro da ESSO. Sim, eu imaginei. Da BR a gente foi quando a gente começou Então, eu queria saber isso. Aí depois que você fechou o contrato... A gente pegou, usou isso para comprar outro, Caraca. Nossa, mãe, era muito trabalho. Eu vou te contar uma coisa que vocês... E naquela época os contratos eram diferentes de hoje. Os contratos eram dado mesmo. Por quê? Porque a gasolina era tabelada. Então não tinha risco da ESSO me vender mais caro. Sim, entendi. E para descontar o salário, o dinheiro que deu, era dado. Era tabelado. E outra coisa, gente, vamos lá, o corte aí. O combustível era tabelado e o governo, ele falava quando ia aumentar mais ou menos, ficava naquela esconderijo. E aí, quando algumas pessoas que tinham maior quantidade de postos, maior poder nas companhias, elas tinham, às vezes, uma informação privilegiada. Então, aquele cara que tinha 10 postos e tal, isso lá nos primórdios, ele conseguia comprar mais produto antes daquele que só tinha 1 ou que só tinha 2. Isso fazia com que eles ficassem revoltados. Eu acho que tem razão, mas faz parte do mundo econômico. E tem mais um detalhe. O último preço que eu me recordo que foi tabelado tinha uma margem para a revenda de 0,07760. Pode procurar se não é esse número. Não, pode até ser esse número. A margem sim, mas era 10%. do revendedor. Era 10% do preço de venda. Era 10%. Bom, poderia... Eu estou falando assim, que eu me recordo... Não, pode ser que seja, por exemplo, 7,70, foi 7,70. Alguma coisa assim, mas... Eu estou falando a margem. Centavos. E eu consigo te lembrar... E todo mundo reclamava pra caralho que era uma merda. Quando liberou o preço, todo mundo baixou. Entendeu? O dono de posto é um ser que tem faca, tem o queijo, tem o pão, tem tudo na mão dele. Mas ele só usa a faca pra cortar o dedo e o olho pra vigiar o vizinho. Isso é muita fofoca. Me livre. Em vez de cada um cuidar do seu nariz... Não, tem muita fofoca nesse negócio. Agora aqui, João... Aí que a conclusão, veio a inflação, o negócio era tabelado, você tinha uma condição de receber um dado já programado, porque tinha essa questão que você estava explicando. E aí, por conta disso, você começou a fazer aquisição. E aí eu lembro que
a gente tinha escritórios de corretagem que era o meu avô, comigo lá, contando conchinha, 6 meses seguidos trabalhando que nem louco sem conseguir vender. E aí porque na verdade esse mercado ele é muito fechado. Enquanto você não consegue ser conhecido, os caras não te dão nem atenção. Não dava atenção. E o meu avô não deixava botar o gameiro no cartão para eu... Então, conclusão, eu consegui vender meu primeiro posto de gasolina depois que você gostou lá do Posto Kim. O que era o Posto Kim, pra galera Era um posto saber? de companhia, Posto de companhia, BR. quem não conhece. Companhia, BR. Vendia mais cigarro do que gasolina. É isso que eu ia falar. Aquele posto conseguia vender mais cigarro do que gasolina. Incrível. Eu não esqueço mais a coluna vertebral do posto. Ele vendia 70 a 80 mil reais quando era com outro cara. Com você deve ter vendido muito mais. Não, o cigarro não. O cigarro manteve. Reais Agora, não. o O que líquido era? é que disparou. Não, mas o que era o... Não, tu vendeu muito mais. Eu lembro. O Leandro, olha, sabe quem é? Sabe quem foi o teu gerente? É o Osmão Metralha. Não, você não sabe o que eu tô falando. Então não, você não então vai vamos lá. acreditar. Leandrinho, tá me ouvindo aí? Do Posto Piraquara. Ah, tá. O Leandrinho foi teu gerente, cara. Foi. Foi teu, ele falou comigo assim, Gamirinho, você contou uma história lá, num dos teus postos-cast lá, do podcast, né? Que você teve a primeira venda com o João, que depois vendia muito cigarro, tu já contou isso aí. Cara, sabia que eu era gerente dele lá? Falei, não sacaneia. Jura? Eu, porra, Gamirinho, eu fui gerente dele, cara, eu ficava lá trabalhando. Porra, sabe o que aconteceu? Começou a ter muito assalto, cara, as pessoas sabiam que a gente vendia muito. E o estoque, a gente tinha que fazer estoque porque vinha a inflação e a gente ganhava, o posto ganhava dinheiro com isso. O cigarro deixava muito dinheiro justamente nisso. Era aqueles aumentos frequentes. Isso. E tu comprava antes do aumento e vendia depois do aumento com o preço de Souza Cruz. Então você ganhava toda a gordura do O aumento. pessoal ia nos bares, iam lá comprar tudo com lá. você, né? Era uma coisa Mas realmente, assim. assalto era muito complicado. Era uma época de assalto. Eu lembro que eu ia vender um posto de gasolina para alguém que fosse entrar no ramo, por exemplo. Eles diziam assim, olha, eu não sei se eu entro no ramo porque eu ouço tanto falar, é tanto assalto. E realmente, naquela época, era assim, a gente não tinha, o pessoal tinha que guardar o dinheiro, porque não tinha banco, não tinha onde botar o dinheiro. Era muito dinheiro e não tinha cartão de crédito. Era dinheiro e cheque. Né? E depois veio Vale Transporte, veio tudo, né? Aí, quer dizer, os donos dos postos pegavam o cofre, escondiam embaixo do sofá, não sei aonde, porque o bandido podia vir segunda-feira. Tu preparava o dinheiro do bandido, que era um monte de nota miúda e uma nó grande por fora, preparava o dinheiro do bandido e guardava o dinheiro que ia pro banco. Vocês estão vendo aí, né? Mas era assim que a gente vivia. Isso aí. Você quer ver? Antes do posto Kim, eu comprei o posto Bulhões. Lá em Vigário Geral. Lá naquela passagem. Lugarzinho tranquilo. Tranquilo, light. Tanto é que a cobertura lá era cheia de buraco de não, mas era por causa de passar o sol, era para enfeite. Então. Mas aquele posto lá, o cara tinha um posto garagem lá na Tijuca. Não, Tijuca não, Vila Isabel. Ele tinha aquele posto lá. Não. E para tu ter ideia, para ele comprar aquele posto lá, ele disse que no posto não ia. Aí eu fui encontrar ele lá. Aí ele chegou, não, lá eu não vou. Não vou, não vou lá medir gasolina, não vou lá fazer porra nenhuma. Você vai lá, mede, você me fala quanto foi. O cara não queria ir. Puxa. Aí tá bom. Aí eu falei assim, não. Aí ele dizia que era assaltar 2 vezes por dia naquele posto. Olha aí. Aí eu falei assim, mas tinha muito caso assim. Olha, vocês não têm noção. O assalto, que é até uma das coisas importantes de frisar, não sei se todos os lugares, mas no Rio de Janeiro sempre teve essa ênfase de ser o lugar mais... que tinha mais assalto. Cara, era assim, às vezes era o mesmo bandido, no mesmo dia. Ele ia de manhã, voltava de tarde. Lá, como eu tinha um posto de Delfim lá no Juramento, então normalmente já tava macaco velho, já tava escaldado, na né? verdade já tinha sofrido lá no Ternac, lá com a porra do Cajueiro, caralho. Hoje tá bem difícil mesmo, até que o posto Santa Rita acabou, pô. O Santa Rita acabou, aquele outro que abriu lá antes também, acho que fechou também. O Mercadão tá ali, trancos e barrancos, mas tá lá. O seu Félix virou um museu de posto fechado. Como é que pode? Não, também ali também teve o problema, além disso tudo, teve o problema negócio do ônibus, BRT. O BRT também deu uma apertada ali, deu uma atrapalhada, né? Atrapalhou bastante. Agora, João, eu quero perguntar o seguinte, para você, sem contar o tempo de hoje, estou falando do tempo do passado, qual para você foi o posto que você achou que foi o melhor que você teve no passado? Não é para agora. Sempre foi o Delfim. Não é o carinho. Não, sempre foi o Delfim. Sério? Sempre foi o Delfim. É que você era mais apaixonado. Na verdade, ali, não é só isso. Eu pegava aquele posto do Marcelo, ele vendia nem 60 mil litros.
Não, tudo bem. E eu levei pô. ele pra 300. Pô, imagino, mas, cara, tu teve Entendeu? tantos postos. Quer dizer, realmente... O aqui- outro que foi muito bom, muito bom, foi o trevo. Que é aquele que eu construí lá em cima, em Santa Cruz. Ah! Que todo mundo dizia, você é maluco, você vai fazer esse posto, não vai prestar pra nada. Lá Aí na quando Brasil, isso, lá na cima da Rio Santos. Sei. Aí, aquele posto lá foi aquele ali. Eu foi, lembro. A Aquele- sublocação da BR, né? É. Na época... Não, era- sublocação não, o terreno era meu. Ah, o terreno era teu, Eu comprei mesmo, o terreno. tu comprou o terreno. Aí o terreno era um buraco, um vale. É. Aí tive que aterrar aqui. Lembra, você me contou, cara. Lembra aquele terreno que você ia comprar, que fica antes daquele posto que era ESSO, no Anil, assim, numa reta assim, você descobriu que era residencial, não virava para posto? Naquela reta que vai do Rio das Pedras em direção à freguesia. Tá. Tinha um terreno assim bom, uma esquina maneira. Maravilhosa. Antes mas- daquele posto vendia, aquele ESSO vendia, que agora então, virou mas BR. isso foi Aí uma você- coisa que eu sempre achava cada ponto maravilhoso. A Três Rios, você, na Três Rios, então, você olhava assim, Gamirinho, Três Rios não abre nada, que é tudo residencial. Eu fui aprender, mas outra coisa também que o ramo muita gente conhece, outras não, que é o seguinte, cara, tem terrenos que tem uma zona estritamente residencial. Tem a residencial só e tem uma, acho que é, não sei se ZR1. ZR1, que aí você pode os dois. Não, acho que ZR1 é essa que é É que só estritamente residencial. Tem Eu acho. uma que é só comercial, tem uma que é só É. residencial e tem uma que é mista. É. Teve um caso que eu acho que foi, não sei se foi o falecido senhor Belarmino, ou quem que foi dessa turma, que comprou um terreno para pôr de gasolina na Três Rios e depois foi ver, tava no ZR1. Aí não podia pôr. Ficou lá mas anos. foi- Anos ali. Não foi, acho que foi o Renan. Não, na Três Rios. Não, na Sim, Três Rios na acho Três que Rios. não. É? Eu acho que foi o Renan. Não sei. Se souber alguém, manda para mim aí no YouTube aí, porque a gente Mas não tá... era só ele não, teve vários casos desses. É. Teve vários. Até o pessoal começar a entender isso. E outra, parar de naquela entrar época a nessa furada. especulação imobiliária não era tão grande. Você comprava, Não. cara, ferrou. Morreu com imóvel. Ficava no Não, prejuízo. esquece. Porque não tinha a construtora não vinha para fazer alguma parceria. Hoje, se tu compra um terreno errado, eu não estou dizendo em qualquer lugar. Não é isso. Exatamente. Não é isso. Mas hoje você compra um terreno errado, você de repente vai numa construtora, vê se faz alguma... Você Né? faz alguma mistura. A economia tá É. assim, agora naquela época tava crescendo. Não era uma coisinha... Não, era, tu pô, era- comprava nossa. errado, meu Deus, doía, né? Ixi. Agora, vamos lá. Aí você já falou que Delfim era o melhor. Tudo bem. Na verdade, talvez que você tenha razão, seja o meu chameiro. Já o Trevo de Jesus chegou a vender 700 mil litros. Ah, porra. Caralho. E não era posto de estrada. Então, pra tu ver, na verdade, foi Aí, um xodó xodó. Só tinha um posto lá naquela porra. Só Aí tinha um foram, posto. aí foram. Aí todo mundo falou que o terreno não prestava, que eu ia jogar meu dinheiro fora, que eu não sei o quê. Aí montei o posto explodiu no segundo mês. Aí ia montar 4, onde não Ah, que prestava. beleza. Aí ficou ruim pra todo mundo. É isso que o pessoal não entende. Procura pontos que não tenha e bota. Não bota em mas- cima do outro. Eu sei como é que é, mas... Mas o cara É o que- olho grande. É o vigia. O cara ficou assim, não, cara. Naquele tempo, Ele esquece que ele vai dividir. Naquele tempo, a verdade era que, vamos dizer assim, como é que eu vou te falar? Eu que vendi muito terreno, já aluguei muitos terrenos para pessoas construírem, como um deles que eu vou mostrar daqui a pouco. O João trouxe até a imagem. Quer mostrar aí a imagem do posto? Era um terreno, era um negócio. Ele Era uma deu carca- luvas, Era uma carcaça. ele deu uma carcaça. Só a gente não tem a foto do antes. Mas era uma Mas carcassinha, né? era uma carcaça Carcassinha. assanhada mesmo. Com pessoal maravilhoso, os proprietários, a gente adora. Um abração pra vocês. Porra, onde vocês estiverem trabalhando aí, a gente É, o manda Marquinho, velho, é bem grande tranquilo. abraço pra vocês aí, Aline, todo mundo. E aí, mas olha a obra que esse cara fez, ó. Foi lá em Rio Bonito, no caminho que vai pra Macaé, Casimiro. O posto ficou uma nave. Pô, você parecia que ele era um destaque na estrada. Você andava, não sei quantos quilômetros ele viu. Não, E assim você fez o BR também e todos os outros que você fez, que naquela Na verdade, época... Eu acho que de ponto errado, acho que eu só errei uma vez em colégio. Qual é o de colégio? É um que ali naquela... Foi no... Não sei, né? Sei. Um pegado no Ceasa? Não. Não. Não, pô. Não. É naquela numa rua que vai dar naquele... Aquela rua que sai lá no cemitério de Irajá. É uma que tem, acho que vai dar... Italiano? Não. Eu não lembro o nome da rua. Ah. Ali eu fiz um post que deu errado. Ali Eu foi acho que eu ruim. sei qual é que você tá falando. Só Ali não eu lembro o fiz nome um da que rua. errou. Ali foi ruim. Sim.
Ah, cara, mas também, né? Não dá pra acertar É o que eu todas. falo pra todo mundo, né? Pô, você quer fazer gol de placa... O ser humano tem que entender que não é toda hora que faz gol no ângulo. Às vezes bate na trave, pô. E não é demérito nenhum você chegar e falar, pô, cara, dessa vez esse aqui não foi tão bom. Afinal de contas é o seguinte, a gente... Não dá pra acertar. A gente nunca quer falar que a gente tendo 10 filhos, quer falar que um filho é mais bonito do que o outro, ou que o outro é menos inteligente. Mas existe, cara, no caso, quem tem 10, 12, 15 filhos, nem todos os filhos vão ser os que vão ser sempre, né? Agora, vamos lá. Teu pai te deu aquele, beleza, pra você e tal. Só que eu me recordo dele sempre do teu lado. Não, a gente sempre andou junto. Isso que eu ia falar. Não, você ali era unha e carne, eu e ele. É. Era unha e carne, eu e ele. Onde eu tava, ele tava. Onde a gente fazia negócio bom ou ruim, a gente tava junto. Aí agora eu te pergunto. Português, meu avô, que Deus o tenha, também era brabo pra caramba. Brabicho. Teu pai, eu não me recordo com você. Não me recordo. Mas comigo ele me dava cada esporro. Não, mas ele dava esporro pra todo mundo. Era também contigo? Era com todo mundo. Esquece que ele dava esporro com todo mundo. O português só faltava vir com a ferradura. Nossa, era com todo mundo. Uma vez eu fiz ele cansava de brigar com os outros, eu ia lá, calma, se deixa pra não lá. era? Eu ia lá apaziguar as coisas. Rapaz, uma vez ele tava botando... Eu não esqueço nunca mais. Uma vez ele tava botando... o carro dele para abastecer, né? E eu esperando para conversar contigo, porque não dava atenção, não. Tinha que ser com você, para conversar contigo, para te oferecer posto. Ele falava assim: falei lá com ele lá. Aí eu, cara, tudo bem. Isso ele tá botando pro carro dele um Santana, acho que foi o primeiro Santana que saiu, há quantos anos e anos e anos atrás. Aí ele tá botando álcool, naquela época, assim, né? Naquela época ou era álcool ou era gasolina. Era, só isso. Aí ele me vem, passa com uma lata. Eu olhei a lata, o que é aquilo, né? Aí quando eu vejo, era uma lata de querosene. Ele abriu a lata de querosene, pegou um funilzinho, tá botando no carro. Aí eu, parecia programa da Zorra Total. Sabe que ele fala assim, aquele cara que você não tinha paciência, como é que é o nome dele? Aquele que... Eu sou muito ruim de Pô, nome, eu também sou horrível. Eu cheguei assim, seu João, o senhor tá botando querosene no carro? Ele, tu acha que eu tô fazendo querosene? Deu um esporro em mim, caralho. Era aqueles caras assim, sabe? Quem que tem aquela sobrancelha assim, grandona assim, porra. Aí deu um esporro em mim. O que eu queria, na verdade, eu perguntei a ele, fiz assim um comentário pra querer perguntar o porquê. Mas só que eu ainda não tinha tido raciocínio na hora, assim, o que puta querosene no álcool? Porque pra mim tudo era inflamável, porra. Querosene é inflamável pra caramba. E eu nunca tinha tido carro a álcool, não sabia que o carro a álcool com querosene misturado no tanque tinha uma combustão. E não, é combustão de manhã, né? O pessoal falava que era isso. Chegava de manhã, ele pegava mais fácil. Porque não lembra que os carros tinham... Até que no início os carros tinham aquele... Tinha aquela injeçãozinha da gasolina, né? Pra ligar. Então, ele já botava o querosene ele já botava o querosene... Ele já botava o querosene ali dentro do tanque direto, né? Falei, seu João, botando querosene, dentro do tanque, mas por que tá olhando o que eu tô fazendo? Pô, você deu-lhe uma chamada em mim, eu falei, ih, cara, deixa eu chegar pra lá, eu vou lá no João, caraca. E vem cá, agora uma outra dúvida que eu queria saber. Aí, você chegou dali, comprou esses postos, começou a comprar, eu tenho uma coisa pra lembrar. Daqui a pouco eu fui vender meu primeiro posto de gasolina, conforme eu já comentei, vendia cigarro e tudo mais. O vendedor foi aquela história do vinho, que eu já contei também. Não vou nem contar de novo, a história do vinho. Galera, foda, hein? Deixa quieto. Aí eu vou passar por essa. Queria matar ele. Aí, deixa quieto. Aí o que aconteceu? Depois dessa, veio uma outra que você vai lembrar. Eu acho que você vai lembrar. Você chegou meio assim, Gameirinho, você tem algum posto bandeira branca Atlantique para vender? Porque eu tô virando postos Atlantique, a BR tá comigo, a gente vai fazer outros postos aí. Você tá dando bobeira, hein? Isso, que você tem noção, a gente falou pessoalmente e depois ele tinha um telefone, a gente não tinha celular. Então eu ligava do escritório para minha casa. Ou pro meu escritório. Era fixo para fixo. Era fixo para fixo. Então, um determinado dia eu fui lá, tava com o João, falei para ele, só tem o posto Chefão. Calma que você vai lembrar. Lembro bem. Calma. Tem o posto Chefão. Ô, Jorginho, olha, mas eu tô indo agora, tô saindo agora, uma sexta-feira. Isso sexta-feira de tarde, uma coisa assim, a gente se falou, ele falou, não, amanhã eu vou lá. Se eu gostar, fica tranquilo.
Aí eu falei, tá bom. Aí ele, pra mim, ele ia lá visitar. Ele falou, não precisa você ir comigo. Você é corretor, mas você me falou do posto, não precisa você ir comigo. Eu vou lá ver. Pô, chefão, isso nos, sei lá quantos anos atrás. Lembra? Você vai lembrar? Eu não decoro essas datas. Olha aí. 94. Aí, conclusão. Tô em casa no sábado, porque eu tinha algum evento, alguma coisa que eu falei pra ele, cara, sábado eu preciso fazer isso. Jorginho, fica tranquilo, eu vou lá. Se eu gostar, eu te falo. Daqui a pouco me liga ele, do escritório dele. Ó, já fui lá, já fechei. E sua comissão tá separada lá com eles lá, ou comigo. Pode vir buscar agora que você quiser. É a primeira vez na sua vida que você vendeu um posto sem trabalhar. Aí eu, porra, caraca. Só faltou tirar roupa em casa, andar pelado pela rua. Porra, eu falei, o quê? Que história é essa, cara? Ele, ó, já fui lá. Na realidade, sempre foi uma coisa que eu falei. Ou era ou não. Ou era bola búlica. Eu não ficava cara, vou te falar. Você foi fogo ali. Ali eu tinha 94 eu devia de estar com... Não, acho que o chefão foi 95. Eu acho que foi mais velho, né? 95. Acho que foi 95. Pô, 73, 20? Não, tinha mais, 22, 23. Devia ter uns 23 anos, 24 anos, por aí. Por aí, você devia estar beirando 30. Por aí, 24, por aí. Não vou falar da idade não, que aí vai mostrar que a gente tá velho, entendeu? Não, fale por você, Vamos pular essa parte, vamos. Mas aí, porra, cara, simplesmente, cara, eu peguei e falei, meu Deus do céu, eu duro, rapaz... Meu Deus do céu, eu tava quase roubando a esmola da igreja do Santinho. Pô, duro, tomar uma cervejinha, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Ia ver um cinema, não tinha dinheiro. Meu Deus do céu, quando eu tô lá em casa, eu falei, eu ficava, né, pensando, né, papai do céu, não sei rezar direito, sou católico e tal, mas não sabia rezar legal. Isso me ajuda a ver se ele vai gostar desse posto, meu Deus, se ele vai gostar desse posto, Aí tu foi gostou, aí tu comprou. Aí eu fui lá, meu Deus do céu. João, precisa de alguma coisa? Jorginho, relaxa, eu não preciso de nada. Falei, puta que pariu, eu preciso ajudar esse cara de alguma maneira, ele não precisa de nada. Como é que eu vendo um posto, vou pegar a comissão? Eu não faço nada. Porra, eu simplesmente não fiz nada. E sem comissão, falei... Não, você fez a sua parte. Você não, sim, claro, lógico. Mas digo assim, né? Não, obrigado. Você fez a sua parte. É, verdade. Você não foi fisicamente lá, mas você me deu a dica de uma coisa que me interessou. E vou te falar maior. Nessa data, eu já falei isso aqui, acho que no primeiro episódio. Foi exatamente quando o Domingos me disse pra mim assim, quando eu falei, eu prevenia ele que você, ó, tem um amigo meu, tal, o João, ele quer ir lá, só que eu não tô podendo ir. Você recebe ele aí, ó, Jorginho, pode deixar. E se ele fechar negócio, pô, tu vai me ajudar muito, eu não vou esquecer de você, não. Aí, porra, falei, beleza. Naquela época ele tava querendo vender, porque ele tava investindo em alguma coisa. Ele saiu do ramo. Quando ele voltou, a primeira pessoa que ele procurou fui eu. Ele me ligou e falou, ó, onde é que você tá? Quero conversar com você. Ah, tô aqui. Aí ele, ó, saí daquela época, você me ajudou, me botou um cara certo, na hora certa, pagava em dólar. Naquela época é só dólar. Era X litro de venda, era X litro de dólar. Lembra? E esse dólar me ajudou, porque com esse dólar eu consegui respirar e fazer minhas coisas. Ele tinha açougue, tinha lojas, né? E aí ele, quando ele voltou, ele me procurou. E aí fiz com ele vários negócios também. Ele era versátil. Ele tinha agência de automóvel, lembra? Ele era versátil. Meu Deus do céu. Ele mexia com tudo. Ele não ia trabalhava pra caralho. Não parava de trabalhar. Pra caralho. Aí, meu irmão, eu quero te dizer o seguinte. Quando foi esse momento dessa chegada desses postos que eram quase todos BR, né? Você tinha... Acho que você só tinha BR. Naquele tempo. Naquele tempo, até ter o problema. Antes. Eu quero saber só o seguinte. Os que não eram BR virava BR. Então, aí, antes desse momento, antes daquele momento que eu vou chegar lá, você lembra de ter tido quanto? 10? 8? Não, quando eu fiz o negócio do Túrico, eu tinha 19. Antes de fazer o negócio do Túrico. Tu já tinha 19. Com as construções e tudo, isso, né? Você vê. Aquele tempo, 19 era... Porra, vou te contar. Aí vem a história que tá naquele vídeo do início. A rede Turing abre guarda para vender. Aí, meu irmão. Essa é a história de uma das redes que já existiu no Rio de Janeiro, mais tradicionais, porque ela trabalhava com manutenção dos carros, né? Reboques. Tinha o clube. Tinha o clube, deles, você pagar como fosse uma seguradora...
que hoje você paga o seguro e você tem direito a reboque, tem direito só que a Touring ainda tinha algumas manutenções rápidas. Tinha pneu, reconcerto, borracharia, mecânicas rápidas e tal. Então você se associava ao Touring, para quem não conhece isso. Era o Touring e o Automóvel Clube do Brasil. E o Automóvel Clube do Brasil. Eram as duas concorrentes. Mas antes de João, só para poder lembrar a galera aqui que não sabe, só quem tinha rede de postos, pode-se dizer, era Itaipava. Era a rede Itaipava, era o que tinha. Era o que tinha. Rede Record também é muito forte, mas tinham pontos pontos muito bons, e galera, família bacana, séria pra caraca, mas pontos muito bons, mas não era a quantidade que a Itaipava tinha, que era do Richardson, né? Isso. Então, assim, depois veio o João, basicamente em todo o estado do Rio de Janeiro. Na minha cabeça, estado do Rio de Janeiro, que eu me lembro, não tinha outro lugar do estado que tivesse. Acho que só tinha nós três mesmo. Mas eu tivesse mais um ou outro, mas com menos. Mas sempre com menos. Não, com menos. Uns 5, 6 já tinha. 5, 6 era um cara já, assim, já bom pra caraca, entendeu? Vários. E que era, lógico. E aí o que aconteceu? Aí você recebeu veio o Touring para poder você pegar. O Touring, como eu estou explicando, era uma coisa assim. Era muito assim. Era CEO, era de diretor, era presidente. Metodismo do caramba, porque era um clube, senhora, né, cara? Mas estavam todos ferrados, mas a pose não passava. A pose não. Nossa senhora. Era num prédio. Esse lugar era onde eles faziam a aquisição, faziam o pagamento, faziam reuniões assim, de fechamento. Era a sede deles. Era a sede deles. Era da vocês queiram saber, vocês não sabem da maior. A sede deles da Avenida Brasil, que era até muito bonita na época. Era top. Era linda. Tinha banco dentro da sede. Tinha até banco, pra você ter noção. Isso naquela época. Imagina, cara, o que era isso? E o que se torna o futuro, né? Se torna o seguinte, houve a depredação, porque eles abandonaram aquilo lá e tal, foi a leilão, não sei o que e tal. E agora, para deixar um recado aí, eu tô trabalhando para negociar aquele prédio que é de propriedade de um grande amigo, que um dia vai vir aqui também, vai sentar comigo para contar essas coisas. Vamos fazer um programa que eu não quero esquecer, eu vou falar depois no final um pouquinho sobre o Acelera Aí, que eu não tenho nenhum vínculo financeiro, não estou sendo patrocinado nem nada, mas achei a ideia dos caras excelente. Eles fizeram um banco de atores globais e tal, que não são mais globais, ou são da Record e tal, e eles estão fazendo você faz a sua divulgação junto com eles, claro, coisas sérias, que são, que nem o nosso caso, que tem tudo organizado, tudo documentado direitinho, e que o ator se vincula ao lançamento que você está fazendo para alugar ou para vender, que é o caso que eu vou fazer nesse prédio, que por acaso, coincidência total, eu estou conversando com o João, e o João foi lá fechar negócio com a maleta dele para pagar um pedaço. Aí que vem a volta pro que a gente estava falando. Veio lá pagar. Quantos eram os postos, hein? 7. 7 postos. De uma vez. 7. Já parou para pensar o que são 7 postos de uma vez? Hoje em dia... eu já parei para pensar. Se eu voltar atrás, tinha voltado, sabe? Foi um erro. Mas, pô, bola de cristal cara, ninguém tem. Pô, bola de cristal ninguém tem. Eu fiz todo o trajeto certinho. Quando me ofereceram, eu fui, conversei e fiquei de voltar no dia seguinte para definir. Como sempre foi, né? Tu sempre objetivo. No dia seguinte eu já digo, sim ou não, foi. E sair dali foi na BR. Os postos, na realidade, eram BRs, não tinha mais contrato, ou se tinha, independente, as firmas não iam vir, eu não estava comprando as firmas, porque a firma era tudo filial, então não estava comprando, ia montar a firma. E tu foi lá pegar... E fui lá e falei, é X o preço, eu tenho X em mãos, vou precisar de mais X, porque eu tenho que botar só o capital de giro de 7 postos, eu falei fiz a conta. Aí, o gerente na época, que não é a hora de falar nome, disse, não, você pode ir que eu vou fazer para você a mesma coisa, aí eu vou falar nome, que era o Nóbrega, que era da BR. Esse cara, eu ligava para ele, dizia o negócio, o que eu tratasse com ele pelo telefone, eu cumpria a minha parte, ele cumpria a dele. Um cara que você pode falar com o maior elogio. Eu falo como elogio. Dos melhores que você teve na vida. Nossa, e aí outra coisa. O pessoal na época jurava que eu dava dinheiro para ele. E eu nunca dei nada. Imagina. Nunca me pediu um real. Rapaz. Nunca, o cara era sério, ele era BR. Um cara que eu sonho em ter aqui e que eu tô esperando o momento certo é o Laurenti. As pessoas falaram mal do cara. Pô, o cara foi o cara que mais trabalhou para revenda
mas foi correto e nunca recebeu um centavo em ninguém. Agora não, mas na época tinha gente... na justiça, foi com ele que terminou. Foi ele que me ajudou a terminar. Tá vendo? Laurente, pô... Entendeu? Foi ele que me ajudou a terminar e não me pediu nada. Pô, o cara é campeão. Na realidade, eu tava tão traumatizado. O cara sabia te dizer não. Dizia, Laurente, aquele posto ali poderia fazer mais... Não, Gamirinho, não dá, porque isso aqui... Mas, pô, outro dia a gente vai... Pô, eu não conseguia nada, mas, porra... Mas o cara tinha educação, entendeu? Mas não te deixava no vácuo. Não, o cara não te prometia coisas erradas. O problema é o seguinte, ele era um cara que não te prometia coisas que não seriam cumpridas. Ele só te prometia coisas que realmente ele poderia... Ou não. Estava ao alcance dele. Exatamente. Aí o Nóbrega foi um cara maravilhoso e aí você acreditou que a continuidade ia ser a mesma. Aí ele saiu, quando ele saiu, ele me chamou lá, me apresentou o novo, E aí tá. E aí, na realidade, ele saiu, 15 dias depois apareceu esse negócio. Uma pena, né? Se ele estivesse lá, talvez... Por causa de 15 dias, a minha vida seria outra. Ou ele te preveniria logo. Não, ele ia fazer o que o outro prometeu e não fez. Só precisava disso. Entendi. Ele só precisava fazer o que o cara falou. Porque, na realidade, quando eu fui lá com o negócio da Touring, eu falei, ó, só, eu sempre fiz assim. Com o Nóbrega. Aí funcionava. Meus contratos, você pode olhar que estão todos sendo cumpridos com a galonagem acima do contratado. Todos eles não tem nenhum... Né? E aí esses daqui, vou fazer isso. Acho que aí o potencial de cada um... Aí eu faço um contrato. Aumentou um pouquinho a galonagem, que é porque você ia bater. Não, mas não. Todo mundo fazia isso também. Limite. Tanto é que o Poço de Souza, na época, eu tinha proposto dele 300 mil litros. O Poço de Souza foi para 600. Não, mas eu tô falando assim, tem uns que superam, mas a gente sempre tinha mania, eu digo, o mercado, não é você, uma posto que era 220 mil litros, bota 300 no contrato. Não, mas na primeira vez que eu negociei com o Nóbrega, ele falou, eu te ajudo, mas é tudo sinceridade. Você me diz o que você vai vender. E em cima do que você vai vender, eu vou fazer o melhor que eu puder fazer. Entendi. Foi bom então saber. Na verdade, eu tinha uma mania de mercado, eu aprendi com alguns revendedores. Fazia isso. Que eu não fazia isso com ele, porque ele... Você tinha muita coisa a perder também, né? Não, ele... Se errasse. Cara, eu vou te falar, era assim uma coisa diferenciada. Eu ligava, tô com o posto tal. Tanto é que, por exemplo, o posto do Gabinal. Sim. Ele me ligou. O Toninho tá comprando o posto do Gabinal lá do... Esqueci o nome lá. Tem até o posto lá na Copacabana. É esse cara aí. Tava comprando o posto do cara. E aí ele me ligou. Falei, João, tu consegue me ajudar lá? Eu falei, aí ele falou, pode, só me falar, que se eu puder fazer, eu vou fazer. Aí ele, posto do Gabinal, assim, o cara tá comprando, ele é Atlantique. E eu preciso que tu me salve aquele posto. Na meio da guerra, claro. Então salve aquele posto. Aí eu fui lá conversar com ele. E aí, o que acontece? Aí é onde eu ganhava sempre a vantagem, né? Era pau, queijo. E normalmente eu não comprava os postos com muito fiado, não. E você pagava quase sempre tudo à vista. Isso que eu ia falar. O chefão, você chegou lá e resolvia. Quando parcelava, era muito pouquinho. Eu fiquei apavorado. Falei, cara, pra que tu pagou? Aí eu cheguei... Jorginho, resolveu logo. Zé Alves. Sim, certo. Aí o Zé Alves... Aí na época foi um valor lá, o posto vendia, acho que era 60, 70 mil litros, não tinha nem cobertura. Eu lembro. Era cara bom. E aí o Toninho lá tinha oferecido 100 mil para ele. Dólares? 100 mil dólares, isso, 100 mil dólares. Aí tá bom, aí eu embarquei com ele, conversei com ele, fui lá no posto dele, conversei. Aí ele, mas eu já dei a palavra para ele, não sei o quê. E aí eu perguntei para ele, ele te disse que faria quando? Ele disse que eu tinha que esperar uns 15 dias. Eu falei o seguinte, só liga para ele agora, diz para ele ter até amanhã. Eu lhe dou 120, mas eu quero fazer amanhã. Eu trago em dólar amanhã para você, tudo 120. Aí não falta a palavra, só pergunta pro cara. Você quer amanhã? Tem uma pessoa aqui que faz comigo amanhã. Eu vou esperar e você me dar a resposta. Posso vender até mais barato. Posso até vender mais barato para você por 100 mil. A palavra foi dada, mas amanhã. Ele queria manter a palavra dele. Sim, mas como o cara já tinha prometido dele um tempo... Entendi. Aí eu aproveitei essa e dei nele. E assim saiu bem pra caraca, porra. E aí sim foi. Porra. Tá vendo aí? Aí eu te falo. Beleza. Você chegou lá. Quando você botou a grana lá no prédio que eu tô falando desse meu amigo, que agora eu vou trabalhar com o pessoal do Acelera aí, dos artistas, com a publicidade, que é bacana. Você pegou e, de repente, se viu sem chão. Nada, não tinha da onde tirar. E agora, porra, aí tu vê capital de giro, aí você tinha que pagar o Touring
o restante da grana, mas se você pagasse tudo, você não tinha como comprar combustível. E a rede toda, aí provavelmente foi no momento que aumentava, tinha algumas pancadas que tu tinha. Cara, eu fico imaginando. Como é que você dormia, como é que você acordava, cara, que zona. Porque as pessoas, às vezes, uma coisa também interessante, tem gente que não conheceu, eu estive, não dentro, não, claro que não dava, porque era até vergonha minha eu chegar lá e falar, João, o que está acontecendo? Não podia ficar ali naquele momento, eu não, pareceria até que fosse um urubu, sei lá. Mas tinha muitos. A gente sabe. Senhora. Mas aí o que acontece? O que eu acompanhei, eu queria ver se condiz com o que eu falo às vezes, quando alguém diz, porque o cara fez e aconteceu. Não. O que aconteceu foi exatamente o seguinte. Quando você não tem um capital que você conta para fazer uma aquisição, por exemplo, já ocorreu com outros amigos do ramo que estavam comprando outro posto e a companhia X, plim, virou e falou, olha, vai lá que eu vou te dar, nesse contrato que tem aqui, eu vou te dar 1 milhão para você comprar aquele posto ali. Que é aquele posto ali, e depois a gente renova a bandeira dele e aí você zera aquela dívida lá, ou fica devendo por aqui e tal. O cara vai lá, e tá programado de receber em 60 dias. O cara vai lá dar o sinal. Pá, deu o sinal. A documentação tá rolando. 30 dias depois ele tem que pagar. Ele não tem o dinheiro. O que ele faz? Ele vai no banco, ele vai onde for. Ele pega o dinheiro, paga lá o cidadão lá. E o dia da companhia não sai. Aconteceu isso contigo também. Teve um posto que a gente negociou, eu não lembro direito agora qual, que demorou uns 4 ou 6 meses a mais para o dinheiro vir. Não sei se tu vai lembrar. Várias vezes, né? Depois que eu saí do Nóbrega, acontecia várias vezes. Não, eu tô falando depois que saiu, depois que acabou essa fase que ele envergou de vez e teve que sair de todos e tal, passados os anos e tal. Aí vou lembrar o retorno do João, vou lembrar. Mas eu tô querendo dizer que várias pessoas, inclusive um dos casos nossos, se apertaram porque existe... Aí o que acontece? A troca de diretoria, troca de não sei quem, troca... Cara, e não tô... Veja bem, isso aí é multinacional ou não, ou é nacional. Isso acontece. Só que aí o problema é que como é que fala? O reflexo disso arrebenta o empresário. Isso aí... Eu não sei quais são os setores de todas as pessoas que estão vendo, mas... mas é arriscado. Tem gente que acha que isso aí que sem risco não se cresce. Tem gente que acha isso. Mas na verdade o risco tem que ser calculado. Tanto sim, mas você está confiando... Nesse caso do Turing, eu não fechei no dia porque o valor que eu tinha 1/3 do valor. Sim. Em cash para passar para ele na hora. Uhum. Mas não tinha o total. Sim. E na verdade era 80% no cash e 20% em 4 parcelas, 5 parcelas, coisa assim. Sim. Então, eu não tinha o coisa. Aí foi quando eu fui lá. Perguntei, o cara bastava. Já que ele não estava entrando, ele bastava ter dito assim para mim. Não, já estou entrando, eu vou ter que analisar isso e vou te responder. Não, ele disse, não, o que o Nóbrega fica fazer, eu vou fazer igualzinho. Pô, eu estava acostumado, o Nóbrega era filho de bigode, filho. Pô. Entendeu? Eu nunca mudei o que eu falei para ele, ele nunca mudou para mim. E aí eu saí de lá confiante, falei, tá bom. Então, vou chegar lá, e aí eu pedi 20 dias, porque era o tempo que eu gastava com o Nóbrega 10, 12 dias para resolver. Pedi 20 dias para pagar o restante e assumir. Mas é o que eu tô falando a você. Naquela hora que eu dei a entrada, se eu tiver... onde é que foi o erro? Eu exagerei. Na hora, eu deveria ter perdido o sinal. Cara, mas se eu tivesse perdido o sinal, eu não tinha arrumado uma bola de neve. Mas, João, olha só. Mas aí... Esse eu quero te falar. Eu costumo dizer o seguinte, eu tive 4 postos de gasolina, cara. E isso sendo corretor. Cara, se eu tivesse bola de cristal... entendeu? Então, assim, eu tô aqui, é questão... quer ver uma coisa? Eu brinco muito com os amigos. Eu sou um cara que gosta muito de jogar carta. Com os amigos, não é apostado nem nada. Se tiver um jogo de suequinha, quiser jogar, bom, né? Eu gosto. É gostoso, eu me rio, brinco. Adoro jogar, só não aposto nada. Não, nunca. Nada de dinheiro. Mas assim, eu costumo achar engraçado que eu aprendi com um amigo. Esse amigo, cara, ele era muito engraçado. Faculdade eu tinha quanto? 26, 27 anos. Ele já fazia isso naquela época. Sabe o que ele fazia? A gente jogava na hora do recreio, não, na época não era recreio, no intervalo. A gente sentava lá na faculdade para jogar sueca no intervalo. Tomava um chopp e tal, não sei o quê. E jogava sueca eu e ele contra os outros lá e tal, e vinham as pessoas de fora. E sempre tinha um cara que ficava vendo o jogo de um, andava pro outro, via o jogo de outro,
olhava de um, via do outro. E conclusão, o cara, a gente jogava, ele ficava, vou querer assim, ele ficava enchendo o saco. Ah, pô, você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo. Só que o cara viu o jogo de todo mundo. Então ele é o peru que a gente chama, né? Peruada, né? Ele dava peruada porque ele já sabia a mão do outro. Outro, pô. Então, aí o que acontece? Na verdade, a gente não sabe nem a mão do parceiro. Aí esse amigo meu... Quando o cara é bom, ele até dá dica. Não, sabe o que ele fazia? Ele fazia de propósito. O cara ficava olhando o jogo dele, olhava o do outro. Quando o cara voltava pra ver o jogo dele, e era a vez dele, ele jogava errado. Paf. E jogava errado de propósito. Porque, cara, o cara de trás dele ficava... Aí ele olhava pra mim assim... Aí eu queria ganhar, eu não queria sair daí, porque quando você saía da cadeira, porra, demorava pra gente voltar. Aí ele, não. Aí daqui a pouco passava um pouco, aí vinha o cara. Aí ele, Tom, jogava errado. Eu, ai, meu Deus do céu. Mas o cara passava mal. Então, assim, é tipo isso. Cara, de fora é mole. De fora é muito fácil. De fora é fácil. Você vê tudo, você vê a carta de todo mundo. Você sabe assim, não era pra tu jogar um 6 de... Digamos, você tinha que... Sabe o que é? Então, assim, o que eu penso é o seguinte, as pessoas têm que ter um pouco de razoabilidade, que o ser humano gosta de criticar e botar o dedo na ferida dos outros, entendeu? E tem muita gente... Tem muita gente... Hoje eu estava conversando com um amigo ontem também. Tem muita gente que não vê o suor, o que já sofreu. O pessoal vê se o cara tá lá bem pra caraca... Está financeiramente resolvido ou que está gigante em uma situação e acha que, porra, o cara só ganhou aquilo na sacanagem. Ou... Não é assim, meu irmão. É muito trabalho. Tem muita gente que ganha no muito trabalho. Até porque no passado, você no trabalho, você conseguiu. É isso, então. Agora o que acontece? Agora, você saber tudo, foi o que você falou agora, porra, se eu soubesse, eu não faço. Cara, não é. Você fez certo. Na verdade, só que... Eu não acreditava que ia dar aquela confusão toda posterior, aquela tranqueira, aquela dificuldade de resolver. Isso, exatamente. Aí você saiu, beleza. Aí você fez os negócios, aconteceu todo esse problema, nós vamos ficar levando em consideração isso, que eu já tenho certeza absoluta que você fez o que você pôde, e se você errou por algo que você realmente não fez, também faz parte do aprendizado da vida de cada um. Como, ninguém é perfeito. Exato, pô. Aí você chegou, vamos lá, saiu dali... Porra, com alguma coisa, nada perto do que tu já pensou que já tinha ou deixava de ter, mas tu saiu dali. Pá, saiu. Eu queria que pra minha cabeça, deve ter sido, dentro das coisas que eu sempre pergunto aqui, qual foi o teu pior momento? Então a gente diz assim, quando a gente fala pior momento, é pra gente entender como você superou. Não é pra gente ficar batendo nessa tecla, não. O dia que eu abri a minha porta da minha casa, tinha 12 oficiais de justiça na minha porta. Aí. Foi o pior momento. 12 oficiais? 12 oficiais de justiça. Uma fila para atender. Você morava em casa ou condomínio? Casa. De condomínio ou de rua? Era de condomínio. Então eles ainda bateram na portaria. Foram parar lá dentro. Para entrar lá. Todo o condomínio. É chato, né? O vizinho adora falar, né? Porra. O vizinho adora. Isso é que era bravo, né? Quantos funcionários pra caraca. Funcionário, empresa que ficou fechada, estoque que você ficou lá perdido, conta pra pagar. Mas esse foi o pior momento, né? Foi. E aí, vamos lá. Esquece esse pior momento que já, graças a Deus, passou e faz parte. Você chegou dali, vou ter que me recriar. Começou a se recriar, começou a investir em sistemas, em outras coisas, em outras situações. Aí coisas que a gente conhecia diferente. Andei mexendo com obra. Que eu sempre gostei de construção. Aí que você lembrou de voltar para construir posto, ou para posto, foi por aí que começou a sentir o cheiro da... Porque, não, aí tem um detalhe. Uns anos fora, né? Aí... tu ficou anos fora do Brasil, não? Não, fora do Rio. Posto. Fora de posto. Então, é isso que eu tô falando. Fora de posto. Aí eu vou lembrar uma coisa aqui... Aí a cachaça dessa praga de posto me levou de volta. O pessoal fala isso, que você sai e volta. Sai e volta. Mas hoje eu digo pra você. Calma, não fale... Não, never say never, tá aqui. Never say never. Never say never. Vou esperar. Aqui. Olha aqui. Eu simplesmente tava do nada trabalhando e tal, aí me liga o João. Gameirinho, tudo bem? Vem cá, meu irmão. Tô pensando aqui, de repente, se eu vou ou não comprar... Que eu procurei. Isso aí, cara. Não vou esquecer, jamais. Tô pensando aqui em comprar Até um posto. Porque a gente tem que procurar quem é meu amigo, pai, né? Obrigado, meu irmão. Pô, isso é que eu realmente Independente de negócios que a gente fez, e você Exatamente. me ajudou, eu te ajudei. Cara, a gente sempre foi amigo. Exatamente. Sempre foi sincero direto.
Direto e reto. Não teve nunca esse Exatamente. problema com a gente, graças a Deus. E aí, cara, o que aconteceu? Você chega e disse, ó, meu pai não tá muito legalzinho, não. E eu tô aqui pensando em voltar pro ramo, tal. Tô aqui cuidando dele aqui, mas, pô, quero ver se tem alguma oportunidade. Foi Lembra? 3 anos que ele sofreu. Aí a gente Caralho. ficou pensando, vai, não vai e tal. Antes de você comprar, se não me falha a memória, o primeiro posto do seu retorno, o teu pai veio a Faleceu. falecer. Isso. Aí, cara, eu tava contando isso pra você em off, né? Esse, porra, cara, eu tava trabalhando todo enrolado e tal, e você me ligou. Amirinho, não vou poder nem marcar de ver os postos com você. Tinha marcado assim numa sexta-feira, sei lá, numa quinta-feira. Eu não vou poder marcar com você, só porque meu pai faleceu. O enterro vai ser amanhã, no tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal. Vou passar as coordenadas pra você. Se puder ir, se não puder ir, não tem problema nenhum, pô, e tal, isso aqui. Cara, eu fui trabalhar. Aí, você deve ter o quê? Já tem uns 9 anos, quase 9. Olha, quase 9 anos atrás. Aí eu, pô, fui trabalhar. Aí, cara, minha mãe... Eu saí, pô, com coisa pra fazer pra caramba. E eu falei assim, cara, eu tenho que ir lá. Ah, mas o seu João foi grosso comigo. Mas faz parte da infância, da juventude, do jeito dele português de ser. E como meu avô também era, grosso pra caramba. Lembra? Não conseguiu estudar. Não era isso, não era nada demais. E não era... E português é grosso. É, isso aí. É igual, sinônimo. Eu botei aqui, ó. Escrevi aqui, ó. Português igual grosso. Eu botei aqui pra poder lembrar. Mas cara. E aí, cara, é raro o português que não é bronco. Exatamente. Aí eu peguei, cara. Eu falei assim, vou ligar pra minha mãe. Eu vou desmarcar. Mas eu vou ligar pra ela porque na verdade, o conselho da mãe. bater um papo, né? Falei assim, mãe, pegar um conselho. Né? Isso eu sinto muita falta. Mas não vou me emocionar, não, porque eu já me emocionei aquele dia com você lá. Eu falei assim, mãe, poxa, tem um amigo, independentemente de negócio e tal, o pai dele faleceu, mas, pô, eu acho que não tem necessidade de eu ir, porque ele tá com a família lá e tudo mais e tal, mas alguma coisa tá me dizendo, não sei porquê, alguma coisa tá me dizendo que eu tenho que ir lá. Não sei, eu tô na rua, mas eu tô naquele tô incomodado. Ficou incomodado. Aí ela falou assim, meu filho, olha só posso te falar uma coisa pra você. Independente de ter ou não ter que ir, você só tem que fazer o seguinte, pega o carro, pensa com calma assim, onde você vai me levar, o seu coração vai levar você. A sua cabeça vai levar você. Se você está sentindo alguma coisa, essa coisa pode ser algo dizendo que você precisa ir lá, estar presente, mesmo que não seja até o último minuto, mas para dar um abraço e um consolo, que pode até ser que ele já esteja com todo mundo lá, ou que já estivesse doente, mas a tua presença ali é o que está te fazendo se questionar. Porque se fosse outra coisa, você já teria pensado em nada e já tinha ido embora. Vamos, pô, a fila a fila anda. Entendeu? Mas, pô, eu falei, não, eu vou lá. Aí eu desliguei com ela, aí fui lá, falei, pô, cara, e eu me senti muito bem por estar do teu lado. Claro, obviamente, que ninguém se sente bem no falecimento de ninguém. É sempre uma tristeza. Eu fiquei na M um mês. Imagino. A história da tua vida era agarrada com ele. Agarrada. Igual eu com a minha mãe. Antes dele morrer, foi de 3 anos. Seja lá onde eu estivesse, eu todo dia ia na casa dele. Todo dia eu ia ver ele. E se eu não fosse, algumas vezes, todos os dias não, né? Aconteceu algumas falhas por algum motivo. E aí ele ficava no dia seguinte, ficava triste. Aí a minha mãe me ligava, você vai vir hoje? Seu pai ficou triste? Eu falei, já tô chegando aí. O amor, cara, ele vai pra frente. A pessoa se mostra. Ele era um cara turrão, mas que demonstrou todo o amor que tinha por você. Cara, ele era um paizão pros três. Pra mim e pras irmãs. Ele era um paizão. Ele fazia o que ele podia e o que não podia por ele. É isso aí. Vamos nos emocionar um pouco mais daqui a pouco. Vamos lá. Olha, tá chegando aquele momento que a gente gosta, que é o momento do quadro especial, que é o chamado Pega Ladrão. Agora tu vai gostar. Olha lá. Olha o bichinho lá, cara. Olha ele aí, danado, safadinho. Então, esse bichinho aí é aquele safado que rouba a gente. Que, infelizmente, imposto de gasolina é comum. É direto. Enquanto você fica lá no escritório fazendo conta, pagar as tuas contas, o frentista tá lá à toa pensando como vai roubar. É foda.
Ô, galera, não são óbvio que tem todos. exceção. Pô, Toda não são regra tem todos, exceção. cara. Mas tem uma grande Mas maioria. tem umazinha ali que é aquele ali. Tem uma maioriazinha ali que é triste, é complicado. Tem um outro má ali. fé, entendeu? Isso é engraçado. Eu vou esperar, porque tu vai me contar algumas das tuas. Mas, aliás, melhor, depois de eu contar a minha, qual pra você foi, assim, a tua descoberta, se você é pessoal, como você chegou a me contar uma vez que você, desde novo, já era assaltado? Ou como é que é o teu pega-ladrão principal? Era o funcionário ou foi o próprio bandido? Porque você é do tempo que realmente se assaltava, depois que veio... Era comum ser assaltado. Infelizmente era comum. Quando veio o carro forte pros postos, uns anos pra cá... E era um absurdo. E depois virou plástico, papel, pix, caramba, melhorou. Mas nessa época que era assalto, era pedreira. Aí fala pra mim. O primeiro assalto que a pica maior foi o primeiro assalto mesmo. Olha só. Eu tava começando a ir pro posto com meu pai, tinha uns 12 anos. Aí teve um assalto. Aí o bandido chegou pra meter a arma na minha cabeça e falou pro meu filho: seu galego, filho da puta! Ou tu vai me dar o dinheiro, eu vou matar teu filho aqui agora. E eu quietinho fiquei lá, não sabia o que fazer, quietinho. Aí meu pai deu o dinheiro, isso aqui acabou, o assalto não deu nenhum problema mais. Aí foi embora. Nossa, que absurdo, hein? 12 anos, que bandido. No dia seguinte de manhã eu me arrumei para ir com meu pai pro posto de volta. Aí meu pai perguntou assim: mas você tem certeza que você quer ir, meu filho? Você não ficou traumatizado, não? E tal? Exatamente. Mais ou menos, o texto foi mais ou menos esse. Aí eu falei assim, paizinho, é o seguinte, se ele for lá, você vai dar o dinheiro para ele de novo? Aí meu pai falou: vou. Então eu vou. Cara, a inocência, né, da criança, né? E o prazer de estar, né? Cada ali foi foda. Essa foi o pior, né? Mas teve muitos assaltos. Né? Teve uma vez que a gente foi, eu e meu pai lá, a gente conseguiu, a gente se desvencilhou, o cara encheu a porta de tiro. Caraca. A sorte que a gente não tinha ficado na porta, tinha encostado pro lado. Meu Deus, vazou a porta toda. Naquela época todo mundo andava armado, né? E aí começou bala pra dentro e pra fora. É verdade mesmo, eu lembro disso. Todo mundo tinha uma arma no posto. A gente andava na pista com a arma no bolso. Era um absurdo, né, cara? Mas dá tiro pro alto, dá tiro pra tudo quanto é mais pra espantar os caras, porque parecia mosca varejeira, quando você contratava um segurança, o segurança dava o serviço todo. Putz, cara, nem fala. Era pior, porque você perdia pro segurança e perdia pro ladrão. Você perdia pra dois. Tu perdia pra dois. Aquela época era pedreira, cara. Pô, aí no posto, cara, tem várias coisas de coisa que, mas esse é o que todo mundo já conhece. Todo mundo, né? Porque tem gente que... É óleo que o cara rouba, é na gasolina, é bico seco, isso já é... Não, e aí parece agora nas mídias aí, como aconteceu um tempo atrás no posto Golf, tá nas mídias, por isso que eu posso falar. O frentista, ele abastecendo, ele tirava o bico do cara aqui, jogava aqui, tinha um galão aqui embaixo, ele botava, viu, na televisão? Sim. Porra, ele tava roubando o cara, aí foram dizer que era o dono do posto que tava roubando. Sobrou pro dono do posto, que o frentista que tava... Era o frentista que era canalha, tava roubando. Então, assim, e agora, há pouco tempo atrás, também não vou citar o nome do posto também, aconteceu igualzinho com um amigo lá, cara, mas espalharam no bairro, também não vou citar o nome. Cara, que era o dono do posto. Porra, foi um funcionário do cara que fez uma sacanagem. Porra. Foi filmado, que agora e todo como mundo eu sou, câmera. Então, como eu acabo sendo um para-raio de histórias, porque vou conversando com a opção de dono de posto, então, com o tempo, vou contar algumas pérolas aí. Por exemplo, porque o Pega Ladrão vai ser o meu convidado, meu amigo, irmão, que vai falar, e eu também vou contar outra de alguém que talvez não vai vir, ou porque eu não sei nem de quem é mais, só sei a história. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma. Tinha um posto de gasolina que o cara pegava, vendia GNV pra caraca, e o GNV, quando começou, ou talvez durante alguns bons anos do início, ele tinha muita moeda. Ixi. As pessoas compravam máquinas de moeda, de contar moeda, que era um troço caríssimo. Porque, na verdade, o GNV era baratinho. Era baratinho, era moeda. E aí o que acontece? Olha só que situação. Quem não tinha, assim, estava começando a comprar moeda, comprar máquina, nada, vamos contar. Putz, cara, tu contava na mão. Aí os frentistas faziam ao caixa, iam sacos, eram assim, essa mesa aqui até aqui de saco, de envelope mais ou menos desse tamanho assim, de moeda, pra caraca. Aí botava assim, um grampeava e botava R$100, por exemplo. Isso aí, tinha um cara que tinha um posto, que tinha essa quantidade de moedas, e o que ele arranjou? Por sorte, tinha um cara de um outro comércio, digamos. O cara tinha um supermercado, uma padaria, supermercado, que precisava de moeda. E os caras eram amigos.
o sócio do posto, o dono do posto e o cara do supermercado. Então o cara do supermercado chegava e ele separava lá 5 mil reais. Aí o cara do supermercado passava, pegava os 5 mil reais, levava embora em moeda e depositava 5 mil reais na conta do posto. Maravilha. Porra, o que aconteceu? Não tinha 5 mil. Não né? tinha 5 mil. O cara do mercado confiando no cara do posto, levava 5 mil, não era 5 mil. Aí no outro E, dia... na verdade, o dono do posto também já não devia saber, que já vinha de fora e ele não conferia. Pronto. Ah, puta... Ele já sabe, ele já sabe. Entendeu não? O dono do posto não vai conferir nada, os funcionários botavam tudo menos, digamos... E pior não é isso, né? Quando o funcionário vê que você não viu a primeira, ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Hoje tirou um, amanhã tira mas dois, daqui a pouco tira 30. você não sabe o desfecho. Como é que foi? A secretária que nunca se imaginava que estava arquitetou tudo. arquiteta, sai para almoçar. O dono do posto já tinha escutado o cara falando e ele falou, eu vou pegar quem é, mas não vou falar com ninguém. Eu vou pegar, não sei como, eu vou ver o cara saindo, como é que vai, o frente, se vai sair muito peso. Eu vou ver, ele começou a cercar. No que a menina sai para almoçar, ele pega... Porra, nunca podia imaginar que era ela. Nunca podia imaginar. Ele simplesmente pegou e foi pegar um negócio que estava assim, na gaveta da moça lá. Aí quando ele foi lá, ele foi pegar na gaveta, ele chegou assim com a cadeira. O quadril dele empurrou a cadeira. E a cadeira não saiu do lugar, com a bolsa dela em cima. A bolsa da moça estava em cima da cadeira. Então ele foi puxar assim, foi abrir a gaveta. E a cadeira parecia que estava agarrada no chão. Pesada essa cadeira. Aí foi ver a rodinha, né? Tipo assim, né? Será que a rodinha? Foi pegar a bolsa. Quando ele pegou a bolsa, que ele levantou a bolsa. Pá! A bolsa do tio Patinhas, porra! Que porra! A bolsa cheia de moedinha, que coisa linda, né? Abriu assim, que linda essa bolsa, cheia de moedinha, tudo de R$1. Não tinha moeda fraca não, tá? Só tinha moeda de R$1. Ela caía no negócio, ela ainda separava as moedas de R$1, tá? Ela fazia menos volume. E mais dinheiro, né? Não, fazia mais volume. De R$1 era mais pesado, era maior. Não, mas na hora que ela tirava, por exemplo, ela tivesse 3, 4 de 25... E uma de... O volume em si... É claro. Eu tô falando, fazia mais dinheiro. Exatamente. Isso aí, isso eu quis dizer, entendi. Cara, mas até descobrir isso, nunca podia imaginar. Foi porque esbarrou na cadeira. Então tem histórias do Pega Ladrão que são por aí, nesse caminho aí. Agora, amigo, essa é muito boa, né? Amigo, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Manda. Quando você volta pro mercado, você, apesar de ter... tido uma decepção com relação... Experiência de companhia ruim. E assina o atestado de burro e entra de novo. Não, mas você não podia imaginar. Calma, cara, você não podia imaginar. Mas não é isso, eu quero chegar no mais bacana, porque, graças a Deus, você tem uma coisa ali que eu passei com você, que foi o seguinte, um projeto de um posto que praticamente todo o mercado foi oferecido. Tanto por mim quanto meus concorrentes. O que eles diziam? Não, isso vai ser uma merda. Eu falando o tempo inteiro junto com você, porra, vai. Só teve um cara que acreditou. Não, antes de acontecer, teve um cara que foi sincero. Chegou e falou, eu até acredito, mas eu não tenho coragem de investir o dinheiro. De investir e com medo de demorar e o aluguel começar a ficar caro e eu começar só a pagar aluguel. E falou isso. E eu falei assim, pô, cara, eu posso conversar com o João? Pode falar com ele, pode marcar até um café que se ele quiser eu falo com ele. Esse cara, a gente vai estar junto. A gente vai estar junto. Esse cara chegou e foi honesto e correto. Cara, o negócio eu acho que vai ser bom, eu tenho muito medo de não ter estrutura naquele tempo, de que nós dois não termos... E você, eu ter estrutura, daqui a pouco, melhor eu não avançar. Agora, tem outros que eu ofereci, não vem aqui o caso falar. Tinha caixa pra caraca, pra ficar 2, 3 anos esperando a licença e desdenhou. Não, mas naquele caso já tava com a licença. Eu sei, não, licença não, a construção. Construção. Pô, você já tava com a licença. Ou a licença ia sair em um mês. Não, já tava com a licença. Ela tava com a licença? Já tava com a licença. Tava com a licença. Pô, e teve gente que chegou e falou, não, que isso não dá nada, isso, tá maluco, isso aí... Rapaz, nossa, quando explodiu. Tu entrou ali, aquilo foi um dos marcos do Rio de Janeiro, tá?
Graças a Deus que eu posso contar isso, que eu faço parte da história. Mas assim, cara, posto chegou a vender 800 mil litros. Na realidade do Rio, acho que ele era de líquido, claro, acho que ele era um dos mais. Ele era o que mais vendeu ali, naquela região então, vendeu demais. Mas tinha preço agressivo. Não era também... Não era agressivo, não. Eram 10 centavos, né? Como o meu tava de bandeira branca, eu trabalhava 10 centavos a menos do bandeirado. Eu nunca Eu lembro dessa época. Como é o mercado aí todo, hoje o bandeira branca é um pouco mais barato porque, na verdade, ele tem uma fama de ruim. Sim. Então ele tem que ter uma claro que tem alguns que são ruins mesmo, mas também aí eu vou te dizer, tem ruins que tem bandeira. Sim, tem. Então, tem de quando tudo. a pessoa me pergunta, posto Shell, posto BR é bom? Falei Depende. Assim, olha só, depende do revendedor. Se for um revendedor bom, vai ter o bandeira branca com produto bom. Se for ruim, vai ter um bandeira Shell com produto ruim. Exatamente. E, cara, quem toca isso, quem sabe fazer isso, quem pode dizer isso é o revendedor. Exatamente. E aí, nesse gancho que você está colocando, veio você sentir, vamos dizer assim, bom caminho de fazer de novo um caminho reverso. Quer dizer, você aproveitou um momento num preço bem bacana, fez a sua negociação que, na realidade, para aquele posto, teve muitas ofertas só para o posto. E até maiores até do que efetivamente eu vendi. Sim. Mas aí, o cara queria levar o filé, ia querer deixar os ossos comigo. Eu falei assim, quem for levar o filé, leva tudo. Eu não quero sair de um e ficar com o outro. Sim. Ou leva tudo ou não leva nada. Certíssimo. Tu leva o osso e o filé. Sim. O que você vai fazer com o osso não interessa. A saída de uma vez. Eu queria sair de uma vez. Aproveitei que eu tava com uma moeda de ouro na mão. Sim. Entendeu? E usei ela para poder sair. Pra sair de tudo. Entendeu? Mas aí eu vou falar, eu tô com um negócio para te oferecer. Olha, meu irmão, vou te falar uma coisa, cara. É muito bom. Eu espero que nós possamos continuar juntos aí por quantos anos Deus vierem, quiser, né? para outros e todos os negócios que vierem. E eu queria saber assim, cara, eu sei que você vai falar mais ou menos que você tem um planejamento. Ninguém tem assim um planejamento total. Aliás, tem, pode até ter, eu que não tenho. No meu planejamento hoje, eu não tenho vontade de voltar para posto. Mas Sim. não quer dizer que amanhã não aconteça. Que foi na época, quando eu saí a primeira vez, eu não tinha intenção de voltar. Sim. E depois acabou voltando. Tudo é um momento, né, cara? Eu acho que hora. tudo não sabe se amanhã aparece um negócio ali pra você, tu acaba comprando comigo. Na realidade, depois de gasolina, se o mercado mudar e organizar, porque tá muito bagunçado. Ele tá muito bagunçado, muito prostituído. Então, o mercado hoje, que pra mim, quem quer sossego, cara, não quer. Eu costumo dizer o seguinte, eu hoje tive uma reunião com um amigo e falei com ele assim, cara, olha só, a gente sempre pede o que quer pra vender e a gente sempre paga o que a gente quer, alguma coisa. Mas é difícil, hoje em dia, aliás, sempre, o preço é o mercado que dita as regras, não somos nós. Então, assim, quando você fala para comprar, voltar para o ramo, o que faz o cara entrar num ramo hoje se um negócio vale, digamos, 1 milhão e a pessoa está querendo 2,5 milhões? Tem que ter alguma coisa errada. Então, assim, mas por outro lado, tem a pessoa que ganha na escala, que são algumas pessoas que compram para ter mais um, ter mais um, ter mais um. Pode acontecer. Na realidade, o dono de posto tem um problema de ego. Não, isso aí é fato. Entendeu? Isso aí sempre foi. Problema de ego. E uma coisa interessante que eu quero deixar claro que meu avô dizia, você não pode ter posto, você só pode ser corretor. Ou você larga a corretagem e seja dono de posto. Ele dizia isso. Mas dá conflito. Porque dá conflito. E aí o que acontece é que o cara acha que eu não vou vender nunca mais nada de bom para ele, porque tudo de bom eu vou querer comprar, ou eu vou fazer de tudo para demorar para vender, para esperar um dia eu ter dinheiro para comprar. Entendeu? Então não era nada disso. Eu me acostumei, João, eu costumo dizer pra galera aí, eu me acostumei a fazer negócio para você ficar tranquilo, ficar bem financeiramente. Me acostumei. Eu não tenho como, em nenhum momento da minha vida, ter nenhum tipo de inveja ou recalque porque você fez um negócio que eu não fiz e você fez. Por quê? Porque eu tô acostumado. Eu nasci fazendo negócio, por exemplo, o chefão, dá um exemplo. Foi um posto que você foi lá, resolveu tudo e tal, mas foi um posto que você ganhou de graça. Lembra que você falava, ganhei 100 mil você pegou $100 mil e ganhou 100 mil da BR. E daí?
Exatamente. Eu tô feliz e tô comentando e tô lembrando com felicidade desse. E quantos outros você fez naquela época que se você não ganhou 100%, você ganhou de volta da BR? Ficava bem perto. Ficava bem perto. Ficava bem E daí, cara? E a gente que é corretor, a gente, pelo menos eu acredito que seja assim, pelo menos comigo. Não estou preocupado com isso. Não tem problema. Eu estou preocupado, seguinte, com a minha idade. Que aí tem a questão da idade. A idade muda. Tu já não quer mais ouvir algumas coisas, tu já fica. Você não pode querer outra coisa, porra. Tem gente que gosta de fazer assim, todo mundo sabe que eu estou trabalhando com locação. Eu já dou desconto pro cara na cabeça. O cara já paga comigo 7%. Não paga 10%, paga 7%. Tem toda a minha infraestrutura e todo o meu know-how para lidar com aquele locatáriozinho chato ali, que tá do teu lado, né? Tá dentro de um posto de gasolina, tem uma loja, tem um barbeiro, eu tô ali, todo mundo lá. A minha equipe toda sempre falando, olha, já sabe como é que é a parte de individualização, de cobrança, como é que fala? Aquelas cobranças, meu Deus, compartilhadas, que usa o método de consumo comparativo e tal. Tudo organizado no meu escritório. Pô, só que ainda tem um cara que ainda acha que eu tenho que sair do meu escritório e eu tenho que fazer a vistoria lá. Eu tenho que pegar um papel, que meus funcionários vão, e eu tenho que ir lá olhar. Tem gente que ainda acha isso. Cara, desculpa, olha só, eu vou olhar quando eles vão lá, eles tiram foto, eles mandam para mim. Se tiver alguma coisa gritante... E vai falar, eu vou ver nas fotos, no vídeo, na imagem. Temos tecnologia para isso, quando eu também puder ver, porque eles são capazes também, que são treinados para ver. Mas as pessoas têm maneira de dizer o seguinte, o que eu quero não é o AM Gameiro Imóveis, eu quero o gameirinho. O cara quer me colocar numa situação que eu era quando eu era corretor. Eu vivia a vida tendo que ser o gameirinho para com os donos de postos de gasolina. E eu, com os anos para cá, eu quero montar, como eu estou fazendo, a M Gameiro Imóveis, uma imobiliária que ali ele vai ter uma solução, que é locação, compra e venda de postos, vai continuar sendo exclusivamente comigo. Tudo bem, porque é uma coisa mais perfilática, nichada e tal. Não, e você já está no mercado. Desde 18 anos de idade. Mas digo assim, pô... não se pode você misturar as situações, querer cafetizar aquela situação. Tem coisas e coisas, são coisas diferentes. Agora, deixa eu te fazer essa pergunta. Mas o teu projeto não comercial, mas realmente vai ser morar mais para a região serrana, na região mais calma? Cara, você sempre gostou também de calma, né, cara? Sempre gostei de calma. Você morava no condomínio lá bem, que era só natureza. Agora eu quero só paz, cara. É isso aí, pô. Eu já sofri muito. Emagreceste 60 quilos, quase. Pô, a gente faz conta certinho quando emagrece. Emagreci 2 quilos, 780 gramas, porra. Não, meu médico falou assim, você só se pesa uma vez por mês. Se você se pesar toda semana, você desanima. Você se pesa só uma vez por mês. Pô, porra. Não, ele fala que você não pode pesar toda semana. Porque dependendo da coisa, Posso falar a verdade? De uma semana para outra, você não vê. Eu não me pesava bem mais tempo do que isso. Talvez uns 6 meses. Me pesei agora, meu irmão. Então, a balança falou, para, cara. Não, então, aí eu vou te contar. A minha esposa, não, você tá emagrecendo. Não, tô com 135 quilos. Tô com 135 quilos. Tô com mesmo 135. Aí tá bom, fui no médico, deu 161 e pouco, ele tirou a roupa, descontou a roupa, deu 160. Nossa. Aí eu saí de lá assustado. Mas aconteceu comigo parecido, não essa proporção toda não, mas eu tava achando que tava com 115, 115, 116, 117 quilos, porque eu fui para os Estados Unidos, passeei com a patroa e nós, quer dizer, ela não, que ela faz as coisas dela toda certinha, eu que tomo uma cervejinha e como um doce junto, cara, é problema. O doce, doce sanduíche. Não é o doce. Sim, claro, mas assim, eu tava acelerado, viajando. Eu sei bem como é. Eu acho, né? Eu entendo bem. Aí, quer dizer, eu achei que voltei de lá, porra. Falei, cara, eu faço uma dietinha, depois melhora, né? Porra, meu irmão. Eu sei que eu tô com 120, cara. Nunca cheguei a esse peso. 120. Então agora, por isso que eu falo, agora só um whisky, nada de cerveja, doces. Nem venha fazer nada com negócio de doce pra cima de mim aí. E resenha já sabe, galera da resenha. Um esquinho, nada de tira-gosto. Não comi um de doguinho. Comi um. Provei um negócio desse. Pô, tô morrendo de fome. Cheguei a babar agora, mas tudo bem. E aí você pensa agora, pra gente poder começar a nossa reta final. Você pensa em que pro futuro teu? Sem ser só a calmaria. Eu digo, você aceitaria, vamos dizer assim, você pensaria em criar uma startup na internet? Não. Você gostaria de pensar em criar uma franquia nova?
Sendo você Cara, o na realidade, franqueador? Na verdade, a minha ideia é essa, é de franquia e obra. Pô, legal, legal. Até porque eu gosto. Eu acho que você ia também... Eu acho que você ia bem nas ideias, hein? Essas ideias, pessoa que tem ideia boa é você. Entendeu? Não, na verdade, a gente tem que se diversificar, né? É isso aí. Se reinventar, né? Exatamente. Sempre. E isso aí, cara, É isso aí. Eu tenho já um livro. Eu tenho um livro. Eu tenho um livro disso, entendeu? De como se vai, que se vem, que se foi. Meu filho, vou te falar uma coisa. A gente tá aqui com o João Luiz. O cara tem uma história, meu amigo. É muito grande. Joãozinho do Delfim. Joãozinho do Delfim. Sempre foi, Joãozinho do Delfim. Aí depois não sei por que ficou Joãozinho gordo, igual o Gamirinho gordo. Por que será? Né? Por que será que ficou Joãozinho gordo? Deve ter algum motivo. Não é, cara? Deve ter algum Porra, motivo. mas olha, muita história, muita gente aí perguntou, essa nossa pegadinha aí que eu fiz do pessoal achando que quem é, como fosse agora, gente que não conhecia. Calma, galera, vocês viram aí. Foi muito bom e espero que vocês tenham gostado das histórias, das coisas que realmente foram importantes e que aconteceram no mercado do Rio de Janeiro. São momentos importantes que destaque, mas o principal, que foi muita luta que esse cara teve, foi muita pancada, foi muita guerra. Só teve crítica. Só foi crucificado. Teve muito tempo, muita pancada pra cá, pra lá, volta, vem. Todo ferrado e uns donos de poste desse da vida, eu todo fudido. Ele escondeu o dinheiro lá fora. Eu falei, puta que pariu, me dá o número da eu lembro minha dessa conta, época. Me dá o número da conta que eu vou lá buscar e te dou metade. Me dá o Eu número lembro da dessa conta que eu época. vou lá Isso buscar e aí te dou estourou tudo e tá com dinheiro lá em Portugal. Porra. Entendeu? Achando, cara. Mas tá aí, meu irmão. Graças a Deus. Se você tivesse que ter alguma dica pra alguém, ou frase, ou não é conselho, se fosse bom a gente vendia, não dava. Exatamente. Mas alguma dica, alguma opinião pessoal, alguma coisa. Penso assim. Opinião pessoal é o cara evitar de fazer qualquer coisa com distribuidor de petróleo. Você tá vendo aí? Porque na realidade, você tem, hoje a BR tá bem, a Ipiranga, a Shell tá ruim. Amanhã a Shell tá boa, as outras estão ruins. Agora tá vindo a Texaco de volta, tá vindo a essa de volta, parece? Eu ouvi dizer também, mas não tá... Parece. Mas o que acontece, cara? Eles são muito bons enquanto você é bom pra eles. Na hora que ele te amarra, que ele te botou ali na cruz, já era. Ele faz o que quer, porque como hoje não é diferente do antigamente. Mas aproveitando esse seu gancho do final, vamos lá. Você não acha que às vezes as bandeiras também precisam... Vamos lá, eu não estou falando... O momento atual é perigoso, é complicado. Mas você acha que as bandeiras também não precisam, quando elas liberam capital alto... É óbvio que eles têm que ter o retorno deles. Mas se você pegar e fizer a conta que eu fiz... Um banco é mais barato você pegar o dinheiro no banco do que pegar na... Sim, é verdade. Entendi. Essa é a minha pergunta. Entendeu? Eu ia te fazer... Pra ficar devendo a uma companhia e pagar como eles quiserem, quanto eles quiserem, te cobrar do jeito que eles quiserem, é melhor num banco que você sabe quanto tá devendo. É verdade. Isso aí. Sem contar as multas que eles botam que se tu errar uma vírgula lá... Na verdade, tu é funcionário deles. É isso aí. Entendeu? Então, minha galera, olha, para o João, e eu arrisco dizer que não necessariamente concordo 100%, cada um tem uma opinião, Sim. Essa é a opinião do João. E não tem rabo preso com ninguém, porque eu não faço vínculo com ninguém, nem com companhia de petróleo famosa, nem com as pequenas ou as que estão entrando. Só que assim, ele considera que quando você se atrela a uma companhia de petróleo, você tem todo um contrato para cumprir. 150 folhas. E depois que você, mesmo que leia tudo, você não consegue mudar quase nada. E depois você... O poder deles, se você for para a justiça, o poder deles é tão grande que você não leva nada. O poder na justiça, além do poder na justiça, os preços que eles podem utilizar, eles podem trabalhar com a venda no custo para você. Por exemplo, quando você estava falando desse posto que eu fiz. Sim. Aqui, né? Eu conseguia comprar nele quase 50 centavos a menos do que comprava do Shell. É mesmo? Não era sacanagem, não era gasolina ruim, era padrão. A gente comprava na Ali, comprava na Terrana, comprava na... Sim, entendi. Nas distribuidoras. Sim. Como cheguei a comprar, na realidade, na época, a Shell e a BR não quiseram vender pra gente, porque eles tinham um posto ali, não queriam botar a bandeira no posto dele ali.
Mas a gente comprar produto de origem, de qualidade, que Com nota. Ali. Porra, Ali é uma distribuidora. Sim, pô. Eu tive Entendeu? posto Ali. Porra, e tinha momentos que era 50 centavos a diferença. Então, assim... Eu há de convir que o juros estava caro, né? Esses dias agora, semana passada, eu falei com um revendedor, que não tá mais no ramo, né? E a gente comentou de uma época que ele estava decidindo se ele ficava com bandeira branca ou se ficava com a companhia. E eu falei uma coisa que eu não sou dono da palavra não, mas que acho que é válido, que para você renovar um contrato com uma bandeira é fundamental se você realmente estar com a bandeira. Eu acho bacana ter uma marca, ter uma qualidade, ter um produto, tudo eu acho bacana, mas você renovar um contrato pegando o capital da companhia ou trabalhando com esse tipo de vínculo, você tem que estar muito bem projetado. Você vai comprar outro posto com esse capital. Esse dinheiro tem que ser usado em alguma coisa. O que acontece é que tem ainda gente que, pô... Mas você pensa, quando eu falo isso, é que, por exemplo, você quando faz um contrato com a companhia, você tem que dar uma garantia. Isso. Agora são sempre garantias reais. Antigamente era uma fiança comum. Agora é hipotecado e tal. Então, para fazer uma fiança hipotecária, se você for num banco, ele te empresta o mesmo dinheiro que a companhia vai te emprestar em cima do valor do teu imóvel. Sim, verdade. E você já vai saber quanto vai pagar, quanto é os juros, quanto... E outra coisa, se tu ficar devendo ao banco, o banco vai atrás de você e te renegocia de novo. A distribuidora de petróleo não tem isso. Não, e outra coisa, você de repente pode negociar com a distribuidora de petróleo, mas renegociar, repactuar. Aí que tu tá morto de vez. Aí tu tá morto, morto, enterrado e crucificado. Tô te entendendo. Mas agora, uma última pergunta que eu quero te fazer, tá? Que é a seguinte. Digamos, construir com prédio próprio, patrimônio próprio, ou você conseguir alugar um imóvel e construir com ele alugado, com a sua carência no início das obras, o que você diria para quem está pensando? Se a pessoa está com dinheiro sobrando, o imóvel próprio, para longo prazo, é investimento garantido. Para longo prazo. Né? Mas no Brasil, será? Vamos pensar nesse só dúvida, eu tô botando botando polêmica para você. Para um imóvel que você vai botar uma locação comercial em cima, já montada, e que não dá para sair tirando, não é igual uma loja de sapato, uma pizzaria, uma padaria. O cara tira dessa esquina, bota na outra. Sim, claro. Não, o posto de gasolina não é assim. Entendi. Então, o que acontece? Você você faz o posto, se você quiser vender o posto, você consegue fazer uma locação naquele imóvel muito bem. Tá tipo de título de quase 1% do imóvel, mais ou menos. Sim. Você, na verdade, quando consegue comprar e aí você encontra parceiros do lado, eu acho que você tá... Aí muda um pouco, porque aí os parceiros oxigenam o teu imóvel. Agora, se você mas se você comprar um terreno, por exemplo, pequeno, digamos, 1.200 metros quadrados, botar só um posto com uma lojinha de conveniência, não sei o que, o dinheiro você acha que vale a do pena? terreno não compensa. É isso que eu ia falar. Eu porque, acho na realidade, é o seguinte, que está cada vez mais difícil que compense, né? Porque acontece. Por exemplo, você faz um posto com um terreno teu, tudo direitinho, você vende o posto e pega a locação. Aí você, por exemplo, investiu teu terreno é 10 e você vai ter um aluguel em cima do posto, não do terreno. Sim. Aí quando você vai alugar um terreno vazio, você já negocia um terreno vazio e aí já faz um contrato de 10 anos e aí aquele valor de aluguel fica barato durante aquele período. Entendeu? Obviamente que depois, se ele pedir uma revisional, vai subir muito. Vai subir. Mas é mais versus isso. Tá mais perto do microfone que tá. O pessoal tá doido pra te ouvir, não tá te ouvindo. Entendeu? Tá te ouvindo, mas tem que aumentar aumenta o volume da TV quando ele falar aí, hein, pô. Não tá jóia. Então, mas é isso, entendeu? Então, se o cara tá com capital curto, tá tudo, eu acho que o cara pode procurar um terreno. Eu só acho que as pessoas tinham que fazer é procurar direito, né? Tem muito ponto abandonado, que é uma das coisas que eu gostava de fazer e achava. Eu não botava posto em cima do outro. Sim. Entendeu? Não, antigamente, realmente, você tinha essa técnica e realmente era interessante. Agora, o que está acontecendo também, dependendo do bairro que se vai hoje, você tem uma... não que o cara tenha que construir em cima do outro, não é isso, que ele é obrigado, mas é mais difícil encontrar. Tem gente fazendo posto em terrenos assim mais distantes, que às vezes não tem nem... Na realidade está saturado. Aqui no Rio de Janeiro está saturado. Você está saturado, isso aí. Eu acho que está saturado. Aqui no Rio está saturado. Eu acho saturado. Você vai achar alguns lugares? Se você procurar direitinho, vai até achar um pontinho ou outro que vai.
Mas, cara, a grande maioria do grande miolinho do Rio aí tá saturado. É isso. Agora, vamos lá. Eu vou resumir aqui um pouco, ver se eu estou certo, que você falou. Para o João, para ele, não é legal, não é válido você se atrelar em companhias... Por causa do dinheiro dela. Por causa do dinheiro delas. Você pode se atrelar pela... Até que você atrele uma imagem com eles. Isso que eu ia completar. Mas você gosta de ter uma imagem, gosta de ter uma marca, quer ter uma loja de conveniência da MPM que é muito sucesso, ou da BR Mania, ou a da Select, ou outras que tem. Outras que tiverem, que agora eu me recordo da época da Ali. E, em suma, você, na verdade... vai fazer isso porque você entende que aquela publicidade que ela tem, as mídias dela, a qualidade delas, o atendimento da equipe, os planejamentos de venda de óleo, os eventos que ela promove, isso é legal e você vai estar ali. Mas para que você possa ter o teu posto preso com a companhia de petróleo, você deveria ter um projeto que seja vantajoso para um comparativo com os bancos, ou seja... Se você tem o teu imóvel para dar de hipoteca para a companhia, para pegar uma grana com a companhia, primeiro veja nos bancos como seria pegar com eles esse empréstimo. Mesmo valor, dos mesmos valores, das mesmas condições, considerando que se você pegar o capital num banco do seu imóvel, você não vai poder vender seu imóvel da mesma forma que não venderá no composto. Só que... Eu te digo mais um detalhe simples. Quando você acabar de pagar o banco libera teu imóvel. Quando você se livra da companhia, ela não te libera teu imóvel. Então, eu tô de castigo nisso há 4 anos. Tá vendo? Ainda tem esse detalhe. Então, são as dicas. E mais outra coisa também. Você ainda continua tendo um preço mais atraente no custo do produto enquanto você tiver com um contrato de imagem ou um contrato livre. Porque, então a sua margem aqui continua rodando com mais lucro. O dinheiro dela tem que girar. Quando ela bota isso, dinheiro, ela tem quer que receber tirar. O dinheiro dela. A bem dizer, se você fizer contrato de imagem com ela também, ela não se preocupa com isso, não. Ela não quer... A de imagem, ela é mais ou menos, né? Mas digo assim, se você são tiver... curtos o período de imagem. Mas assim, isso está mudando, cara. As companhias elas estão tentando, de alguma maneira... manter as marcas dela e o revendedor satisfeito. É difícil, porque é uma eterna briga. Isso não é só no combustível, não. Quem tem distribuidora, quem trabalha revendendo, ou seja, tendo que estar lidando com distribuidora de gás, de Coca-Cola, de não sei do que, os grandes depósitos que tem, ou grandes outras marcas, até, olha, vou te falar, supermercados com relação a algumas marcas. Eu tenho um conhecido de uma marca de queijo e produtos do Nordeste, do Norte e tal, que ele estava me dizendo isso, não estou aguentando porque os mercados eles estão me determinando qual o preço da minha mercadoria. No caso, esse é um caminho inverso, mas assim, sempre tem uma relação difícil quando você está na revenda e tem uma distribuidora. Porque a distribuidora, ela quer... ela vai no macro. Tem um conhecido que eu quero ver se encontro ainda, que faz muitos anos, talvez uns 15 anos que eu não o vejo, que era o seu Vicente, do frigorífico Vipaz. Já ouviu falar? Já. Ele tinha um supermercado ali em Caxias, em frente à estação de trem, que era o mercado São Tiago, muito bom mercado de bairro, mas era muito bom, girava gente ali na estação e tal. E ele tinha um entreposto frigorífico, a gente chama, que é o que você compra... o que ele fazia? Por exemplo, tá? Agora é o mês que vamos supor, tem mais feijoadas, né? Agora e carnaval. Mas no frio costuma ter mais feijoada. Então ele chegava... comida mais pesada. Ele chegava, por exemplo, passou o carnaval, que tem algumas feijoadas também e tal, mas digo assim, ele vinha... Abril ele comprava tudo que tinha de negócio para feijoada. Linguiça, lombo. Aí ele comprava na baixa porque ninguém estava fazendo feijoada. Aí ele tinha, por isso que ele chama de entreposto. Ele tinha aquelas geladeiras enormes de congelado. Ele pegava e enchia aquilo tudo até o teto. E aí, o que ele falava para mim? Ele falou assim, Gamiro, é o seguinte, são coisas salgadas, né? E que duram pra caramba, ainda mais congelada. Então, o que acontece? Eu comprava na baixa. E aí, quando vinha junho e tal, não sei o que, os mercados... eu vendia pelo preço que era o que tínhamos para hoje. Então ele tinha geladeiras, que eles chamavam de geladeira, eram enormes, e ele vendia. E aí, o que acontece é que ele tinha o quê? Ele tinha 20 vendedores, digamos, 30 vendedores, sei lá,
vou botar 20 vendedores, que não só vendiam para o mercado dele, porque não tinha vazão, ele não podia botar todo o estoque que ele comprou para vender no mercado dele, que não dá. Ele vendia muito, mas não era... Então ele vendia para o Guanabara, ele vendia também o hambúrguer Vipaz. E quero ver se um dia eu encontro com ele, a família, o filho, trabalhava com ele, gente boníssima, pessoa maravilhosa e super inteligente. A galera, uma inteligência muito grande. E uma das coisas que ele me ensinou nessa foi a eterna briga que ele tinha com os vendedores. Os vendedores queriam o tempo inteiro atender ao rapaz do mercado, ao cara da mercearia. Pra bater a meta deles. Porque ele queria que o cara comprasse com ele, porque ele precisava fazer a venda. Aí ele ficava pedindo desconto pro Vipaz. E o Vipaz, não, cara, não dá para dar mais desconto. Mas o cara disse que tem ali, vai comprar ali, tem que dar. Então ficava assim, eu acredito que seja, mal comparando, essa luta eterna, que é o assessor com seu gerente da companhia, sim, que é o gerente da companhia com seu diretor, com a reunião de porque tem, entendeu? Então isso é difícil quando você... Aí ele tem lá o hambúrguer Vipaz, que eu fui ver a fabricação, nunca tinha visto na minha vida uma coisa assim incrível, muito diferente, né? Aí tudo legal, tudo higienizado, todo mundo de touca, tênis, sabe? Você não pode entrar no lugar lá de tudo certinho. E aí você via que ele vendia aquilo, porra, e ele falou assim, cara, eu tenho que vender, digamos, tá? Eu tenho que vender cada hambúrguer a R$1. E eu dou uma margem pro cara de 10% para ele dar de desconto. E eu digo para ele, quanto mais caro ele vender, não só... vamos dizer que ele tenha direito a 10% de comissão. Eu dou para ele 20% se ele vender R$1. Vamos dizer, eu digo, eu perco, eu quero ver. Ele falou, eu quero ver agora como é que vai ser. Fez jogo contrário. Ele jogou o preço que ele poderia dar de desconto. Eu não sei falar o percentual certo, que agora eu não lembro. Tipo assim, X lá. É um X lá. Ele aumentava a comissão do cara percentualmente, além do normal, quanto mais caro ele vendesse. Desde que ele ele foi dando escalão, e ele mesmo ficava com menos. Por mais que vendesse mais caro, ele ficava com menos, entendeu? Então, quer dizer, ele queria ver como é que vai ser a atitude dos caras, entendeu? Cara, mesmo assim, os caras iam lá e, porra, ia vendendo para ele, ia trazendo as vendas e não conseguia, porque o cara ia, privilegiava e contava pro cara lá, pô, não, o patrão falou assim, mas isso aqui eu tô fazendo isso pra você, ó. Porque o cara ficava com tanto medo de perder a ponta, que era o mercadinho lá da região que comprava com ele sempre 10 caixas de hambúrguer. Das vezes era blefe. Também, tá vendo? E muitas a vezes sempre era... é blefe. Aí, vivendo e aprendendo, né, meu irmão? Obviamente que tinha, às vezes, uma oferta melhor, mas a grande maioria o cara blefava. Então, cara, e esse blefe aí é que ferrou muita gente também, porque vou tirar, como acontecia antigamente, eu tive um caso de um posto de gasolina que os caras diziam para mim que vendiam o mesmo preço para mim para o outro cara no outro bairro. Meu posto. Comprava gasolina no mesmo preço do outro bairro. E aí eu dizia, pô, cara, eu compro à vista. Eu compro da mesma maneira que o outro cara lá. Só que eu sei que ele compra mais barato que eu. Mas por quê? Ele tem o mesmo tempo que eu de contrato, ele tem bandeira presa, eu também tenho bandeira presa. Aí o cara descobriu que eu peguei um caminhoneiro, né? A nota do outro. Uhum. Aí eu fazia isso com uma frequência danada. Deu uma confusão danada e tal. Nunca mais eu consegui descobrir o preço. E aí eu blefava, eu comecei a baixar, eu já blefava pra dizer que eu já tinha visto a nota de novo. E botava 10, 20... A briga era eterna, mas os caras... O blefe sempre atrapalhou também. A gente viu vários cenários, né? Mas o blefe tem que ser com blefe consciente. O meu sócio lá, que até que me ajudou naquele posto lá que a gente tava falando, ele é rei de blefar. Mas às vezes eu falava com ele, cara, tu tá blefando forte demais, todo mundo sabe que é mentira. Também tem hora que... Não, você tem que ir dosando. Não adianta você fazer um blefe que visivelmente pra quem tá vendo é ruim. E a conta também não bate, né? A conta não bate, fecha, né? Entendeu? Então tu tem que, quando vai blefar, eu vou dizer, porque já blefei muito. Mas eu blefo dentro de uma realidade. E o cara acredita porque tá dentro da realidade. Próximo, né? Não é, poxa, tá no alto, não adianta querer arrancar o saco do cara. Meu irmão, olha, eu quero te falar o seguinte, de novo. É um irmão, que bom que você deixou de trazer, que eu pensei que você ia negar. Não, mas eu te falei bem claro quando tu me convidou. Você... Valeu, meu irmão. Eu tenho a consideração do caralho. Então... Muito obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado.
Eu gostaria muito que vocês pudessem dar like, dar clique no joinha. Fala, isso aqui é uma história. Eu espero que ele mostre, tomara a Deus que você mostre para os seus netos, para os seus bisnetos. João, você que está aqui, vai ter essa história para mostrar para todo mundo quantas coisas e raciocínios rápidos você tem, como você é uma pessoa que é iluminada, uma pessoa que está sempre se reinventando e que é exemplo para muitos outros aí que vão entrar nesse mercado. E a M Gameiro Imóveis está aqui para ajudar você, para te dar toda a força possível. E vamos que vamos. Lembrando, acelera aí. Já falei e vou repetir. Vale a pena você entrar para aprender. Você que está querendo divulgar seu negócio, divulgar sua imobiliária, divulgar um patrimônio seu que está difícil de vender e que seja sério, obviamente. Eles produzem todo um auxílio para você de marketing nisso. Eu não estou ganhando nada, não estou recebendo nada. Vou começar a trabalhar com eles. Não estou trabalhando com eles. Eu achei a ideia muito bacana. Tu gostou da ideia? A ideia é maravilhosa. Vale a pena vocês verem. Meu irmão, cara, você é demais. Obrigado. Cara, Gameirinho, obrigado por tudo também. Sempre foi. E tá aqui o troféu, ó. Ah, vou levar meu troféu. Vou levar meu troféu. E agora a gente vai lanchar, hein? Vamos comer alguma coisa aqui nesses minutinhos aí que estão faltando. Valeu, gente. Um abraço.